Não, você não botou ali. Aí, ó. Pessoal, vamos começar então? E aí, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nesse momento da tarde, então. Almoçar, aí depois do almoço aí tá tranquilo, ninguém vai dormir. Por enquanto não. Por enquanto não. Então, beleza, então. Pode. O Fernando não tá aí ainda. O Fernando tá sempre lá na clínica, agora me deu treinamento, não tá aí, né? Acho que ele tá na saída, não sei. Foi no colchão, né? Ele teve que atender o cliente, né? Muito bem, então. Pessoal, estamos aqui com o Eduardo, lá da Quiro Ativa. Ele vai falar um pouco a respeito do funcionamento da coluna e, principalmente, a abordagem que ele vai trazer para a gente são as informações pertinentes pensando na venda do colchão, tá? O que a coluna influencia no colchão, o que é um colchão ruim, o que é um colchão bom, o que é um colchão que apresenta uma correta ortopedia. Então vai ser bem legal para tirar dúvidas, informações técnicas, argumentações, palavras-chave aí que pode ser dita para os nossos clientes, tá bom? Então, Obrigado. Tá contigo. Bom, pessoal, o intuito de eu montar aqui, tá? Eu sou quiropraxista, tá? Eu já sou formado há 13 anos, eu já tenho pós-graduação em quiropraxia esportiva e em clínica avançada também. Então, a minha vida desde formação é ver coluna de noite. Então, qual foi o intuito que eu quis trazer para vocês aqui? Um pouquinho de informação técnica. Eu não vou conversar, vou conversar algumas coisas de quiropraxia com vocês, mas não vou entrar tanto na parte da quiropraxia, que eu acho que a importância para vocês é você saber algumas coisas importantes sobre coluna que vai facilitar vocês até a hora de uma venda, né? Que às vezes criar argumentos para conversar com o cliente e fazer entender a importância, às vezes, de dormir num colchão de qualidade, usar um travesseiro de qualidade. Porque isso faz parte. Eu sempre comento que 1/3 da nossa vida nós estamos dormindo, né? Então, vocês vão ver aí, é bastante tempo. E se a gente não tiver um produto adequado para isso, a gente não tem uma recuperação da nossa coluna durante o sono como deveria. Tá? Eu vou falar só um pouquinho aqui, mas isso é rapidamente, tá? Nós temos 2 clínicas, uma aqui em Caxias e uma na Pedra Branca, que é em Santa Catarina, na Palhoça. Então, o formato da Quiro Ativa aqui em Caxias, a gente montou um pouquinho de uma ideia diferente de clínica, comparado aos consultórios de quiropraxia. Tá? A maior parte dos consultórios de quiropraxia é o quiropraxista somente no ambiente de trabalho, fazendo as correções biomecânicas da coluna. E a gente começou a notar algumas coisas que estavam trazendo problema no tratamento. Tá? Porque é sempre importante a gente ter uma boa biomecânica da coluna, um alinhamento articular, mas o reforço muscular é uma coisa muito importante, as musculaturas também tendo um relaxamento adequado. Tudo isso, como um bom sono, um bom colchão, as coisas vão se juntando para chegar àquela palavra-chave que é qualidade de vida. As pessoas querem qualidade de vida, mas às vezes também não estão dispostas a ir atrás das coisas para ter essa qualidade de vida. Então, às vezes ela quer ter qualidade de vida, mas quer deitar num colchão ruim. Isso não vai trazer qualidade de vida, não vai trazer uma qualidade de sono. E isso vai interferir na coluna. Então, a gente montou uma clínica em Caxias totalmente pensando num trabalho multidisciplinar. Então, hoje, dentro da clínica, nós somos 3 quiropraxistas, que nós somos sócios. Temos dentro da clínica 2 massoterapeutas e toda uma parte de reabilitação dentro da clínica com personal trainer. Então, a gente faz sempre uma avaliação do nosso paciente, através do olhar da quiropraxia. Se tem que fazer liberação muscular, esse paciente vai fazer toda essa liberação muscular dentro da clínica. Se tiver que fazer algum reforço muscular para estabilizar essas articulações que estão com desalinhamento, com uma falta de mobilidade, a gente faz também tudo dentro da clínica com toda a orientação. Porque a gente via um processo assim que trazia malefício para o paciente. Eu comentava com ele, porque eu trabalhei por 9 anos somente com consultório e sempre esse trabalho junto. E tu mandava esse paciente fazer, às vezes, uma atividade física, um reforço muscular, e esse paciente via pior. Por quê? Porque fazia algum exercício inapropriado, da forma errada, em cima da lesão que ele tinha. Então, aqui em Caxias, a gente montou uma clínica hoje,
eu posso dizer para vocês que no Rio Grande do Sul não tem nenhuma clínica igual, tá? Com todos esses trabalhos integrados dentro da clínica. E faz uns 9 meses nós abrimos uma filial em Santa Catarina, lá na Palhoça. Tá? Então, só para vocês conhecerem um pouco da Quiroativa aí, e se precisarem, alguém que vocês, eu sei que vocês veem pessoas todo dia com dor na coluna que estão atrás do colchão, que também é que é para melhorar. Na maioria das vezes, eu acho que 90% dos casos é que alguém se queixando em relação a dores na coluna. Eu quero explicar um pouquinho, agora nós vamos entrar um pouquinho numa parte mais técnica, eu vou tentar não entrar tão tecnicamente em alguns termos para vocês poderem entender. Tá? A nossa coluna, a gente pode ter lesões ou disfunções nela. O que é a diferença de uma coisa a outra? A lesão é quando vocês já vão ter uma agressão dos tecidos que circundam ela. Pode ver aqui, ó, já tem aqui, ó, artrose, tá? Hérnia de disco, diferente de lá que está uma coluna saudável. Então, isso se vê no exame de imagem. Tá? E é isso que muitas vezes as pessoas vão atrás do ortopedista reclamando de dor. O que o ortopedista faz? Primeira coisa, exame de imagem. Se pegar um exame de imagem e aparecer alguma coisa de um processo degenerativo na coluna, geralmente o que hoje o ortopedista faz? Medicação ou cirurgia. Tá? Isso é o de praxe ali. Mas tem muitos casos que se faz o exame de imagem e não aparece nada. Pô, não apareceu nada. Por que a pessoa está sentindo dor se não apareceu nada no exame? Por quê? A gente pode ter lesão ou mau funcionamento biomecânico da coluna. São coisas totalmente diferentes. O que eu quero dizer com a disfunção? Como é que está a mobilidade dessa articulação? Como é que está o alinhamento dela? Como é que estão as curvaturas da coluna? Isso tudo se categoriza dentro da disfunção. E tu faz o exame de imagem e não aparece isso. E é aonde que entra muito o nosso trabalho como quiropraxista e de vocês também na hora de vender um colchão e explicar algumas coisas para eles. Que é, às vezes, uma boa qualidade de sono, para tu um colchão com uma boa densidade para tu deitar e manter a tua coluna correta. Tá? Porque isso vai gerando sobrecarga na coluna e vai desalinhando ela. Tá? A lesão é a hora que, claro, tu já teve agressão do tecido, da articulação, do disco, irritação do nervo. Isso é lesão, isso vem no exame de imagem. Tá? Mas nós, como quiropraxistas, a gente age tanto numa como na outra. Tá? Tanto na disfunção como na lesão. Mas vocês acham que essa lesão vem por acaso? Que ela aparece ali e ela se instalou? Não. Não, né? Às vezes demora anos, né? Às vezes a vida toda, né? Ela vai dando indícios. É isso aí. E assim, ó, a coluna, o que eu tenho para dizer a vocês? As lesões de forma traumática são a minoria. A maior parte das lesões e dos problemas da coluna são de ordem degenerativa. O que quer dizer isso? Ano após ano. Isso é lentamente, vai acontecendo com o passar do tempo. Tá? E isso tudo começa através das disfunções. A lesão não vem sem ter disfunção antes. O mau funcionamento da coluna. Tá? Então, claro, como eu disse, tem a forma traumática. Vamos pegar um exemplo aqui que ficou na cabeça de todo mundo. Tá? Neymar, na Copa do Mundo, tomou uma joelhada na Copa do Brasil, tomou uma joelhada na coluna, teve uma fissura numa vértebra. Tá? Isso foi uma lesão na coluna de forma traumática. Mas a maior parte das lesões da nossa coluna estão relacionadas ao mau funcionamento dela. E isso, ano após ano, vai acontecendo e vai agredindo os tecidos, vai agredindo o disco, vai agredindo as articulações, isso vai gerando artrose, bico de papagaio, escoliose, hérnia de disco, tá? Com o passar do tempo. Então, as pessoas têm muito a falsa impressão de pensar assim, eu não tenho dor nenhuma, eu estou bem. Eu tenho dor, eu estou ruim. E não é bem assim que acontece na coluna. Tá? Quando a dor aparece, é que alguma coisa já estava instalada há bastante tempo. E veio sobrecarregando e veio machucando. Então, isso que eu gostaria de explicar muito para vocês, a diferença da lesão e da disfunção. Tá? A lesão é quando a gente já tem agressão ao tecido. Já está aparecendo um processo degenerativo. A disfunção, não. A disfunção, a pessoa pode estar ainda com a estrutura intacta, sem deterioração nenhuma dela, e está sentindo dor. Mas por que ela sente dor? Por causa do movimento biomecânico e como essas vértebras elas vão funcionando entre elas. A nossa coluna tem que ter
boa mobilidade, tá? A gente tem que ter bom movimento entre as articulações e elas têm que estar empilhadinhas em cima da outra e alinhadas. Mas por que gera disfunção? Porque a gente é móvel. Se a gente fosse rígido e não se movimentasse nada, não ia ter disfunção. Mas como a gente tem mobilidade, a gente pode ter agressão por uma má postura, sentar errado, deitar errado, usar um colchão de forma inapropriada. Tá? Durante o sono, em vez de ter um colchão firme que tem uma boa sustentação, daqui a pouco, durante o sono, tu tem um colchão macio, molenga, que tu afunda, tu vai gerando uma escoliose, isso vai gerando sobrecarga sobre a coluna e vai gerando o quê? Disfunções entre as articulações, desalinhamento entre elas. Aí começa o processo inicial da lesão. E isso tu vai ter disfunção. Geralmente, quando tu gera essa disfunção articular, duas coisas vão acontecer. Primeiro, bloqueio mecânico, essa articulação não consegue mais mover como ela deveria. E, pelo teu desalinhamento, começa a sobrecarregar quem? Os discos intervertebrais, tá? Que são aqueles, vocês têm as vértebras e no meio tem aquela cartilagem que é o disco, tá? Então, esse disco começa a ser pressionado. Ao ser pressionado, ele começa o início de lesão dele. Tá? Se esse disco também for pressionado, a gente começa a perder a altura. Começa a perder a altura do disco. Vocês podem ver assim, ó, esse disco aqui está saudável. Olha o que aconteceu com esse disco aqui. Esse disco já começou a ser comprimido e as vértebras começaram a se aproximar já. Se elas se aproximarem, a parte da articulação atrás também vai se aproximar. E vai começar a lesionar a articulação, que daí vem outro processo que é a artrose. A artrose é um processo degenerativo da articulação que começa a desgastar a cartilagem que tem nas extremidades da articulação até ficar osso com osso, e isso gera uma artrose. Só que se acontecer tudo isso, o disco começa a degenerar, as articulações começam, o que vai acontecer com o nervo que está ali no meio? Começa a machucar o nervo também. E aí começam as inflamações. Começam as inflamações, dor no nervo ciático, dor, quando é oriundo da cervical, dor que começa a descer para o braço. Então, tudo isso vai acontecendo a partir da disfunção. Mas nós podemos, tanto nós como quiropraxista, como vocês também, como vendedores e trabalham com colchão, atuar nas duas áreas. Tá? Porque se a pessoa tem uma lesão, não vai ajudar para ela ter um colchão adequado? Claro que vai ter. Imagina se ela tem uma lesão e deita num colchão, usa um travesseiro ruim. Isso vai gerar mais sobrecarga ainda onde ela tem lesão. Isso aí, pior ainda. Tem uma disfunção e deitar no colchão melhor, claro, isso vai amenizar um pouco. Claro que a gente tem que sempre cuidar algumas coisas. Tá? Eu sempre digo assim, o colchão potencializa resultados. Tá? O colchão não vai tirar a luxação, tá? Não vai tirar a disfunção. Se a pessoa está com desequilíbrio, ela tem que ir num profissional adequado para fazer esse equilíbrio. Tá? Que hoje, dentro das áreas de tratamento conservador, em relação à coluna, a quiropraxia é um dos melhores tratamentos hoje que tem em relação a tratamentos de coluna, em relação à dor, alívio de dor, melhor de biomecânica. Tá? Mas quando a gente faz esse alinhamento dessas articulações, dessa disfunção, e o cara vai para casa e deita no colchão ruim, que adianta o meu trabalho que eu fiz também? Entendeu? Então, uma coisa está ligada à outra. Então, eu estou corrigindo isso, eu preciso que ele cuide com as posturas, eu preciso que ele cuide com os movimentos que ele faz no dia a dia, eu preciso que ele chegue em casa e deite num colchão apropriado, eu preciso que ele chegue em casa e tenha um travesseiro correto, que ele tenha uma boa postura no sono, para potencializar essa melhora dele. E isso a gente conversa muito com os pacientes na consulta. Para vocês verem, isso é uma diferença muito grande de um quiropraxista e de um ortopedista. Eu posso garantir para vocês que os ortopedistas não conversam sobre isso com os clientes. Tá? Não falam de qualidade de sono, não falam de colchão, não falam de travesseiro, não falam de postura no dia a dia. A gente trabalha muito forte com isso. Tem um exemplo muito forte que o Fernando trabalha lá com nós, assim, em parceria. A gente sempre, quando faz a avaliação com o cliente, a gente sempre pede como é que está teu colchão. A gente não pede isso por causa que nós temos uma parceria com a Fisiosono. Porque a gente sabe a importância disso no tratamento do paciente. Então, tudo isso é importante vocês falar. Então, o que acontece? Eduardo, eu posso falar? Pode. O Eduardo falou ali no início da conversa que tudo passa pela movimentação, né? E quando a pessoa é um pouco sedentária, ela não tem, ele falou que tem que haver um reforço muscular,
para manter a tua estrutura óssea mais alinhada, porque tu tem uma estrutura mais rígida, mais forte. Estabilizado. Pode ser, ok. Aí o que acontece? A grande maioria das pessoas que a gente atende, a gente sabe que elas são sedentárias, tá? A gente procura ter, não é que a gente procura. A idade que as pessoas procuram ter uma melhor qualidade no sono, ou tem um potencial financeiro para investir, é dos 35 aos 65 anos de idade. E eu te diria que dos 45, um pouco mais, né? É um pouco mais. Mas dos 45, 40, 45 até 60 anos é o que mais investe, talvez. Tá? E a grande maioria dessas pessoas são sedentárias. Tá? E eu sempre coloco, e na verdade nós temos no nosso manual de trabalho, que é importante ele ter uma pirâmide de saúde, que a base seria o sono, depois ter uma saúde, uma atividade física, saúde emocional e uma alimentação saudável. Que é para melhorar tudo, aquilo que falou. Ter um corpo equilibrado. Aí o que acontece? Qual é o tipo de atividade que eu posso indicar para o meu cliente para ganhar um pouco de reforço muscular? Tipo, só caminhada, que eu sempre digo para ele o seguinte, olha, talvez só a caminhada já vai te ajudar. A caminhada vai ajudar porque tu bota o corpo em movimento, okay, mas é muito pouco. Se pensando em coluna é muito pouco, tá? Okay. Porque quando a gente caminha, a gente movimenta as articulações, mas a gente trabalha muito pouco a musculatura que a gente chama do core, que é a musculatura que sustenta a coluna e estabiliza ela. A gente vai trabalhar muito mais perna. Mas claro, só o fato de tu estar caminhando, tu está movimentando teu corpo. Movimentar o corpo não é ruim, é bom. Porque a gente tem na articulação, a gente tem líquido sinovial. Líquido sinovial é como se fosse uma graxa de uma engrenagem. Só que esse líquido sinovial só é produzido quando a gente faz movimento. Que já é bom. Que já é bom. Então, a caminhada ajuda. Mas se pensando em problemas de coluna, a pessoa já tem um problema de coluna, é muito pouco. Então, tem que fazer reforço muscular. Tem que fazer reforço muscular. Para estabilização. Abdômen, musculatura de costas, para trabalhar o reforço, para dar estabilização para a articulação. Porque qual é a função do músculo? A função do músculo, a primeira, é gerar movimento. Tá? Vamos pegar o bíceps aqui. Tá? O bíceps está inserido aqui no ombro, passa pelo cotovelo aqui e vem na nossa urna. Tá? Então, quando esse músculo ele contrai, ele gera um movimento de flexão do cotovelo. Então, isso é uma função dele. Mas o músculo também é muito importante por estar forte para estabilizar nossas articulações. Porque a nossa coluna é volteada por ligamentos e músculos. Então, se nós não temos uma musculatura forte, essa articulação se torna mais instável. E aí ela está mais suscetível a ter o quê? Disfunção e subluxação. E quando ela tem a disfunção e subluxação, tem esse desalinhamento que eu expliquei para vocês. Quando ela desalinha, quem é que ela pressiona? Os tecidos que estão ao redor ali. Que é o tecido ligamentar, é o tecido muscular, é o tecido neurológico através dos nervos e a medula que está ali dentro da coluna. Tá? Então, é importantíssimo esse reforço muscular. Por isso que eu digo assim, hoje, o conceito de qualidade de vida é muito mais amplo. As pessoas querem ter qualidade de vida, mas elas não estão dispostas a fazer nada para ter qualidade de vida. Elas querem, é muito mais fácil, elas querem achar qualidade de vida e abrir uma caixinha e tomar um comprimido de remédio. É muito mais fácil, né? Mas não é assim que funciona. Entendeu? Eu sempre digo assim, a gente toma tanta medicação para coisa que é necessário. Daqui a pouco a pessoa tem problema de diabetes, tem que tomar medicação. A pessoa tem um problema de hipertensão, tem que tomar. Mas se a gente consegue achar formas de melhorar a nossa qualidade, ter menos dor sem tomar alguma coisa, por que nós vamos ingerir alguma coisa? Né? Se a gente pode encontrar na atividade física, uma melhora do sono, na alimentação, até mesmo fazendo quiropraxia para manter a coluna bem equilibrada e não gerar sobre. E a gente não tem que tomar medicação. Eu sempre digo, nosso estômago, nosso rim, nosso fígado agradece. Tem coisas que a gente é obrigado a tomar medicação, mas tem outras coisas que as pessoas tomam medicação por preguiça de fazer alguma coisa para melhorar a sua qualidade de vida de uma forma mais natural. Ah, mas eu abro uma caixinha, tomo um remédio, um anti-inflamatório, alivia a minha dor. Mas aí tu falou, o remédio, ele remedia, né? Ele não cura. E o grande problema do remédio é o seguinte, o remédio age no mecanismo de dor. Então ele só engana teu cérebro.
para tu não perceber a dor. Ele não vai corrigir isso que eu estou falando para vocês, que são as disfunções. Tá? É a mesma coisa que eu disse. O colchão, tu deitar em cima do colchão apropriado, se tu está desalinhado, ele não vai conseguir corrigir. Tu tomar o remédio, ele não vai corrigir. Aí tu tem que ir num profissional que faça esse reequilíbrio. Eu uso muito a palavra reequilíbrio biomecânico. Tá? É fazer que a nossa coluna, ou qualquer articulação, porque eu estou falando em coluna agora, mas isso é a mesma coisa em joelho, é a mesma coisa em quadril, é a mesma coisa em ombro, cotovelo, é a mesma coisa, são todas articulações e tudo isso tem estruturas iguais como a coluna, tirando o tecido neurológico ali que está sendo a medula que tem na nossa coluna. Então é importantíssimo esse equilíbrio. Agora, se o equilíbrio e a pessoa tem esses outros fatores junto, ela potencializa o resultado. E aí ela chega naquela qualidade de vida. Eu queria pegar um gancho um pouquinho, tu falou dos 45 ali aos 50 anos, que procura e investe um pouco mais. Primeiro fato disso. A tendência de pessoas mais novas, claro, é ter menos dor. Tá? Tu pega aí pessoas com 20, 25 anos, que isso está mudando muito, tá? Já mudou bastante. Hoje, com a evolução da tecnologia, as pessoas cada vez se movimentam menos. Tá? Quer ver um exemplo? Todo mundo aqui, eu lembro muito do exemplo do colégio, né? O cara estava no colégio e tinha que fazer um trabalho para o colégio. O cara tinha que ir até a biblioteca no centro, para ir na biblioteca pública para achar material para fazer um trabalho. Hoje, a gurizada de hoje em dia vai no Google ali e acha tudo. O que fazia na nossa época? Fazia nós caminhar, fazia nós se movimentar para ir atrás das coisas. Ia jogar bola e não ficar atrás do videogame. Atrás do videogame. Hoje as pessoas não se movimentam. Que nem assim, pede para nós quando é que nós usávamos celular e ficava em postura ruim quando era novo. Nunca. Nós estávamos na rua brincando. Estava lá, pisando em cima de prego, chutando bola. Nós fazíamos isso. A gurizada de hoje em dia, o que acontece? Com 7 anos de idade, com um celular. E olha a coluna. Entendeu? Então, hoje nós estamos pegando muito mais jovens com problema de coluna que a nossa geração. Tá? Isso vai ser um problema. Mas a tendência, claro, é das pessoas com acima de 35 começarem a apresentar sintomas. Apresentar sintomas. Se o sintoma está aparecendo, é porque tem coisa que já está vindo há mais tempo. E aí foi uma gota d'água de alguma coisa que começou a aparecer sintoma. Mas ela já começou a ter disfunções antes. Ela já está, de repente, desde os 20 anos de idade, dormindo num colchão ruim. Isso, uma hora ou outra, vai repercutir. Uma hora ou outra, vai acontecer. Vai trazer consequências, tá? Então, outra coisa, a fase também, tu pega a fase aí de 35 até os 45 anos, todo mundo quer aqui, né? Vamos lá, azar o resto, né? Coluna está doendo, vamos, tem que produzir. E daqui a pouco chega uma hora que a pessoa quer, pô, agora estou mais tranquilo, agora eu quero uma qualidade de vida. Aí começa a procurar as coisas também para ter qualidade de vida. Então, a nossa função, e a de vocês também, é começar a orientar as pessoas que a qualidade de vida a gente já vai plantando desde novo. Não tem que... eu quero qualidade de vida. Isso tu tem que plantar para colher lá na frente. Não é uma coisa que tu vai dizer, eu estou ruim, agora eu vou só virar a chave e eu vou achar a qualidade de vida e vou melhorar. Não é? Teu corpo cobra tudo que tu fez para trás. Então, hoje em dia, a gente já faz um trabalho muito sério e muito forte de orientação desde quando é novo. Então, a gente atende pacientes, às vezes, 18 anos, 20 anos na clínica e começa a orientar eles e dizer como é que você quer ter a sua coluna quando chegar aos seus 50 anos. Eu quero estar com a coluna boa. Então, você vai ter que fazer isso, isso, isso. Você vai ter que ter cuidado, vai ter que fazer exercício, vai ter que cuidar com os alinhamentos da tua coluna, as suas posturas, como é que tu dorme. Tudo isso é importante para lá na frente eles conseguirem chegar a um... E mesmo assim, não é uma garantia 100%. Porque a saúde, se alguém chegar para vocês assim, tu vai fazer isso, tudo certo, eu te garanto 100% que tu não vai ter nada, tá mentira. Porque daí vai as particularidades de cada pessoa, cada organismo de cada pessoa. Mas eu sempre digo assim, imagina se aquela pessoa chegou naquela condição fazendo tudo certo, imagina se ela tivesse feito tudo errado. Ela estaria muito pior. Eduardo, então tu quer dizer que teria aqui no quiro antes de sentir dor? Com certeza. Tá? Por quê? As disfunções, elas não é de uma hora para outra que elas vão irritar os tecidos aqui. Os desalinhamentos que a gente vai ter no biomecânico da coluna, não é de uma hora para outra que tu vai gerar uma hérnia disso.
Não é de uma hora para outra que tu vai gerar um bico de papagaio na coluna. Não é de uma hora para outra que tu vai gerar uma artrose na coluna. Não é de uma hora para outra que tu vai gerar um desalinhamento da coluna. Isso é coisa que vai acontecendo. Então, se tu tem um acompanhamento desde cedo e tu tem uma orientação, tu pode evitar isso. E mesmo assim, é que nem eu quero dizer, pode acontecer, mas eu posso garantir para vocês que vai ser a minoria. É muito mais difícil. Se a gente tem um cuidado. Outra coisa, assim, ó, que vocês podem usar para os clientes de vocês. Hoje, a tecnologia avançou muito na medicina em relação às próteses. Prótese de quadril, prótese de joelho, prótese de ombro, todo mundo tem. E eu sempre peço para os meus clientes, o que vocês fazem para manter a coluna de vocês bem? Cara, tu não tem nenhum colchão para dormir bom. O que tu está fazendo para a tua coluna? Eu digo para ele, tu nasceu com essa coluna, tu vai até o fim, tu vai morrer com essa coluna. Tu não troca? Tu não tem como trocar ela. Ela sim, essa articulação vai contigo até o fim. Coração até dá, até o coração trocou, né? O coração tu troca. Hoje a medicina evoluiu muitas coisas para fazer a substituição por uma prótese. Mas não evoluiu em relação. Eles já tentaram criar disco artificial, já tentaram fazer. Só que aqui no meio tem uma coisa muito importante, que é a medula. E é o nosso complexo que a gente tem da medula, das saídas das raízes nervosas ali, é muito difícil tu mexer. E ali, se tu lesionar qualquer coisa, tchau. Você foi? Tetraplégico. Entendeu? Se for a nível cervical, tetraplégico. Se for a nível lombar, paraplégico. Tá? E daí só pega os membros inferiores. Então eles não conseguem reproduzir. Tá? Mas a portabilista é muito fácil, né? Vamos passar a faca aqui, vamos botar 2 pinos aqui e vamos embora. Mas não troca, só remenda. Porque assim, ó, hoje, se eu for dizer para você assim, ó, existe um tratamento definitivo de cura da coluna? Não existe. Cirurgia não é tratamento definitivo. Me diz assim, quem é que fez cirurgia da coluna e o cara diz assim, vai fazer o que tu quiser. Pô, se é definitivo, o cara pode ir lá, escalar uma montanha, fazer, jogar bola, cair, como era com 15 anos, 18 anos. Não tem, o médico vai dizer assim, ó, te operei, ó, não vai poder ter peso, vai ter que cuidar com a postura, tu não pode fazer isso. Então, não é um tratamento definitivo. Fazer quiropraxia é um tratamento definitivo para resolver o problema da coluna? Claro que não. Agora, a gente consegue manter a coluna equilibrada, deixar o paciente sem dor, melhorar o movimento dele e melhorar a qualidade de vida. Agora, ele vai ter que continuar sendo quiropraxista, ir no quiropraxista pro resto da vida? Claro. Por quê? Porque eu expliquei para vocês, a coluna é móvel. Ele foi lá e eu ajustei ele. E ele, de tarde, foi lá e fez uma besteira. Ou ele saiu de lá, eu ajustei toda a coluna dele. Ele saiu de tarde e teve um acidente de carro, que gerou um efeito grave de chicote na cervical. Aquilo que eu fiz, vocês acham que vai se manter ou pode desalinhar de novo? Pode desalinhar. Vai desalinhar de novo. E aí o que acontece? Vai ter que reequilibrar. Aí que entra um pouquinho da importância que eu estava dizendo da musculatura. Claro que se essa pessoa, mecanicamente, ela está equilibrada e ela tem um bom reforço muscular ao redor da coluna, ela tem um poder de sustentação melhor. A gente tem que pensar assim, que a nossa musculatura é os pilares de sustentação. Elas estão ali para ajudar a sustentar e estabilizar a articulação. Se tu tem musculatura forte, tu tem esses pilares melhores protegendo a tua coluna. Se tu tem ele fraco, ele está mais suscetível a ter agressão ali, tá? Então, mas até um atleta pode ter problema de... Pode, claro. Né? Na verdade, atleta não tem qualidade de vida. Atleta não tem qualidade de vida. Isso é uma coisa que as pessoas acham que o atleta é um super-homem, tá? O atleta não é. O atleta é o cara que mais se ferra porque ele leva o corpo além do limite. Então, ele exige muito mais das regiões do corpo dele que uma pessoa. Hoje, fazer uma atividade física, um reforço muscular para a qualidade de vida é totalmente um treino de um atleta. O atleta leva o corpo dele ao extremo. Vocês podem ver jogadores de futebol que terminam com artrose de joelho, ginastas ferrados, jogadores de vôlei com problema de dor no ombro, porque os caras elevam o nível de competitividade é muito alto e os caras têm que levar o corpo, eles não têm saúde, a atleta não tem saúde. A gente tem uma falsa impressão que o atleta tem saúde, tá?
fazer uma pergunta aí de um leigo aí, Eduardo. Pode vir. Então, pelo que está falando aí, que eu estou percebendo, a quiropraxia aí, seria fundamental para todo ser humano fazer isso aí A periodicamente. quiropraxia deveria ser fundamental. Sim, é uma questão de educação da sociedade. É que assim, ó, é que no Brasil, as coisas são tudo errado no Brasil, né? Que nem assim, vocês veem alguma campanha, assim, em relação à coluna de prevenção pelo Ministério da Saúde, pelo governo federal, por alguma coisa? Não tem. Alguém fala, procure, olha, pessoal, a coluna é importante, nossas articulações é importante. Claro, eles fazem campanha, câncer de próstata, câncer de mama, fazem isso, mas parece que o resto das coisas não existe, né? Então, a coluna, eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje, problemas de coluna é a principal incidência de afastamento de trabalho. Isso que eu ia te falar, porque o próprio INSS deve sofrer isso aí pelo fato de não cuidar. E o tratamento sempre vai ser mais caro que a prevenção. A prevenção sempre é mais barato que o tratamento. Mas é que os caras não investem, né? Os caras não investem, deveriam. Aí se nós conversarmos, tem briga grande aí. Tá? Se eu pedir para vocês, eu estou falando uma coisa como profissional, vocês em relação à saúde, vocês são pessoas leigas, mas aí você assim, daí podia me fazer uma pergunta, mas sabendo de tudo isso que está me passando, o ortopedista não deveria indicar? Não, porque é menor ele fazer Mas cirurgia. ele não tem interesse nenhum. Ele é o cliente dele. Ele é o bolso, Ele é o Claro, ele não tem interesse nenhum que tu melhore. É melhor a cirurgia. entendeu? Então, isso quando vocês veem, o autor diz assim, nem pensar fazer quiropraxia, esses caras vão quebrar vocês, vão deixar vocês na cadeira de roda. Isso é uma ignorância. É a mesma coisa, Eduardo, que tu tá conversando com um cliente e ele diz assim, mas o colchão desse aí o médico não me indica? Né? É a mesma proposta. Ele não vai te indicar colchão. O negócio dele não é te indicar prevenção. O negócio dele é te indicar tratamento. É vender remédio. O negócio botar, dele é vender voltar remédio. lá, né? Voltar lá, Mas tem cirurgia também, precisa e não melhora. Hã? Depois que está estragado, não melhora. Não, mas aqui, agora eu vou explicar um pouquinho assim para vocês, em relação assim. Pensa comigo, o cara já adquiriu uma lesão inicial de disco, já está com um processo de artrose. Aí, vocês poderiam me perguntar, mas Eduardo, mas o cara já está com uma lesão estrutural ali. A quiropraxia ajuda isso? Deitar num colchão bom ajuda? Claro que ajuda. Porque tu pensa, se aquilo está degenerado e tu está desalinhado, tu está botando mais pressão em cima do problema. Está gerando mais carga em cima da degeneração e fazendo que isso piore ainda mais esse processo degenerativo. Se a gente faz esse reequilíbrio dessa articulação e devolve a mobilidade, eu tiro a carga de cima de onde está tendo artrose. E isso traz alívio para o paciente. Se ele deita num colchão adequado, imagina o cara com artrose. O cara está lá, ferrado, com hérnia de disco, artrose, bico de papagaio. Aí o cara vai lá e deita num colchão mole. E dorme dessa maneira na cama durante a noite. Que a melhor postura que se dormir, alguém vai orientar que, dormir de lado, ou dormir de barriga para cima, são as melhores posições que tem. Tá? Aí o cara deita de lado, lá e o colchão dele não tem sustentação. O colchão dele é um colchão ruim, macio, mole, ele faz isso. Vocês acham que isso vai gerar mais estresse em cima da artrose dele ou menos? Muito mais. Então, como é que o colchão não ajuda? O colchão ajuda. Porque isso vai manter ele alinhado durante o sono. Vai manter a estrutura mais bem alinhada. Imagina um paciente que tem escoliose. E aí ele vai lá e deita no colchão macio e aí aumenta mais a escoliose. Será que isso vai ajudar na escoliose ou vai prejudicar mais na escoliose dele? Vai prejudicar mais ainda. Entendeu? Então, isso tudo são coisas que vocês podem dizer. Olha, pode ter um quadro de escoliose, pode ter um processo degenerativo na coluna. O colchão tem essa importância de ajudar. Olha, a gente recomenda, claro, vocês procurar um profissional para fazer uma avaliação, mas o colchão faz muita diferença. Outro exemplo, eu não tenho dor nenhuma na coluna. Se você me botar a dormir 2 noites em um colchão macio, eu acordo com dor na lombar. E eu não tenho dor. E eu tenho a coluna bem equilibrada que eu ajusto todo dia. Então, olha bem, eu não tenho dor, eu me ajusto e me mantenho equilibrado. A gente, às vezes, ele se ajusta entre nós profissionais a cada 15 dias. Se você me botar 2 dias dormindo num colchão macio, eu tenho dor. E aí, o colchão tem ou não tem importância? E eu não tenho dor.
se eu estou dormindo num colchão bom, eu não tenho dor. E estou alinhado. E aí eu deito num colchão ruim. E aí eu levanto com dor. Será que está certo ou está errado? Tem um colchão bom ou tem um colchão ruim? Tem uma grande relevância. Ó, uma dica para vocês. Se a pessoa falar para vocês que acorda de manhã sendo cansado, o colchão dela está ruim. Você vai dizer assim, pá, acordei, parece que não dormi direito, parece que estou cansado. Pode ter certeza que o colchão dela está ruim. Porque o colchão ruim não deixa tu descansar e recuperar a coluna que não deveria acontecer durante o sono. Aí tu acorda e levanta com sono. Parece que tá cansado, parece que tu apanhou durante a noite. Mais cansado do que poder. Isso era uma pergunta básica que vocês vão fazer. E aí, como é que tá teu sono? Como é que tu acordou de manhã? Tu tá com a sensação assim, que tu descansou, tu acorda e tem a sensação que tu tá cansado, que tu não descansou, que parece que tu tá dolorido. Se a pessoa dizer assim, teu colchão não. A grande maioria já diz que levanta com dor. Claro que a gente sempre tem que levar em conta também alguns fatores, tá? A hérnia de disco, a pessoa fala que tem muita rigidez de manhã cedo. O paciente que tem hérnia de disco, o primeiro movimento dele levantar de manhã cedo, ele sai da cama, ele levanta assim. Tem que ir se alinhando e ir alinhando. Isso é um sintoma bem clássico de um paciente com processo degenerativo de coluna lombar de hérnia de disco, tá? Então, isso é a mesma coisa que vocês podem ver também. Daqui a pouco o paciente, eu tenho bastante rigidez de manhã cedo para sair da cama. Vocês já podem dizer, olha, o que tu está me dizendo aqui, provavelmente tu já tem um processo degenerativo na tua coluna. Então, eu acho legal você procurar um profissional sim, mas o teu colchão também é importante. Nós colocando um colchão adequado para ti, provavelmente isso pode melhorar de manhã cedo quando tu acordar também, para dormir num colchão melhor, tá? E, Eduardo, quem colocou essas próteses aqui assim, que levanta de manhã com dor e que dói todo esse lado aqui? Aí... É problema do colchão ou é problema que... Aí nós já estamos falando, aí já é um quadro que já tem que avaliar um pouquinho mais, tá? Porque tu já está com uma prótese ali. Aí já tem que ver se já tem alguma reação muscular ali também, que está gerando uma contração, tem um corpo estranho que tem ali dentro. Claro, pode ser. Aí geralmente, talvez, eu não sei, vocês têm um pouquinho mais de experiência que eu nessa parte. Daqui a pouco de botar um pilotópico para ele, para dar um melhor conforto, né, em cima da prótese aqui, que isso pode estar, às vezes o colchão um pouco mais firme, ele não estava adaptado com isso, e aí, daqui a pouco ele começa a pegar essas regiões de extremidade, de ombro e quadril, é onde que bota a maior pressão em cima do colchão, né? E é onde que provavelmente os clientes de vocês mais reclamam quando trocam o colchão. Que sempre, depois que troquei o colchão, esse colchão é mais firme, eu acordo um pouquinho com dor no ombro, um pouquinho com dor aqui na região do quadril. Mas é porque ele está acostumado ao macio. E isso está fazendo um realinhamento dele, e isso, claro, gera um pouquinho mais. Aí daqui a pouco é indicado usar, pelo menos por uma adaptação, um pilotópico, para dar um pouquinho dessa absorção, para ele até adaptar o colchão um pouquinho mais firme. Então, isso eu tenho um cliente que tem a prótese e acorda com dor aqui. Aí eu fui ver o colchão dele, ele tem um colchão, eu acho que é muito duro. Tá. Por isso que eu estou dizendo um pouquinho do pilotópico. Pode, porque essa região gera muita pressão, né? Isso aqui, quando tu encosta no colchão, primeiro que encosta é o quadril e o ombro. Então, as regiões de lado que bota a maior pressão ali. Tem que ser um colchão mais macio, né? Só que tem que cuidar também o quanto macio. Porque daí tu também resolve um problema e cria outro. Se tu bota ele num colchão muito macio, daqui a pouco ele começa a afundar demais e começa a prejudicar a coluna. Nesse processo tem que usar uma camada de superfície que dá o conforto para não arder a parte que, na verdade, não é uma dor de ardência, né? Porque ele tá desconfortável porque ele trocou de ambiente, né? Mesmo que ele não tenha prótese, né? Quando ele dorme no ambiente que cede demais, ele vai dormir no colchão que cede menos, ele tem um período de adaptação, tá? E a gente faz aqui. Tu sabe que, né, feito nosso produto feito em diversas camadas, e cada camada tem uma função. E mesmo assim, em vários casos, né, o Fernando, o Isabel, tu sabe, que muitas vezes, pelo fato do colchão estar muitos anos, estar cedido, ele passa por esse processo. E a gente tem que, nós como profissional, temos que entender que nós temos que auxiliar o cliente.
Em que processo? Em mostrar para ele que ele tem uma curvatura, que dormir no colchão seria demais. Tu tem que olhar para o colchão dele e dizer, olha, tá vendo aqui, ó, tá sobrando tecido, ele já fundou, ele criou uma rede, ele criou uma canoa no colchão. Para ele entender que ele está botando o colchão que vai ceder menos e que ele precisa alinhar corretamente essa postura. E isso vai, o colchão vai te jogar para o melhor alinhamento. E aí vai doer, vai sentir desconforto, vai passar por esse período de 3, 4, 5, isso depende de cada gravidade. E no caso da próstata, tem que tirar aquela dureza de superfície. Bota uma camadinha macia, ele vai dormir 3 semanas, 2 semanas, 1 mês, depois ele vai poder tirar, porque ele daí já alinhou melhor a ortopedia. É isso aí. É aquela famosa que diz que a gente cria casa, né? Fora cria casa, isso é verdade, tá? Porque quando a gente tem um desequilíbrio biomecânico, tem um desalinhamento, isso tu cria toda uma padronização de tecido ao redor daquele desalinhamento. Eu vou dizer assim, a gente pega pessoas lá com dor, tá? Que eles estão com desalinhamento. Quando a gente corrige, as primeiras 24 e 48 horas, eles reclamam depois da mexida, tá? Por quê? Porque eu reequilibrei, eu trouxe para um outro padrão. E isso gera um estímulo novo ao corpo. E o corpo reage. Tá? Então, ao reagir, é a mesma coisa no colchão. Se ele tem um padrão, imagina, ele dorme lá no colchão macio há 10 anos. Tu pega e faz isso com ele, o corpo vai reagir. Mas ele vai ter um período de adaptação. Mas aquilo ali vai ser bom. Isso que tem que ensinar ele, tem que explicar para ele. Que aquilo ao longo do prazo vai ser bom. Tá? Eu estava querendo fechar a venda com ele, eu disse para ele assim, não, ele comprou da Ecoset, não faz muito tempo. Fui ver o colchão, parece bom, né? Veio assim, olhar. Só que ele continua com aquela dor na perna. Ele queria que a dor não parasse. Até eu disse para ele, tu não quer que eu te coloque um colchão aí, tu vai dormir, depois a gente vê, se tu é um colchão, você não volta para o teu que tu comprou. Mas quando tu mexe com o bolso do cara aí 10, 15 mil, os caras dizem, mas é muito caro. Eu digo, muito caro, eu tenho que botar a outra também, né? Eu falo assim para ele. Quem sabe que esse processo, eu costumo fazer uma analogia se for lá no interior, né? Todo mundo já sabe se o cara que produz pêssego, por exemplo, tá? Ele faz uma plantação de pêssego, ele pega o galho da árvore, puxa aqui, amarra, ele faz um arco assim. Já viram, né? Alguém já viu, não? O que acontece? Essa árvore foi crescendo, e esse galho, imagina que ele está dormindo, esse galho está dormindo num ambiente que ficou curvado. Se tu vai pegar esse galho e voltar para deixar reto, ele vai lascar. Ou seja, o galho que eu estou querendo fazer essa analogia é a pessoa deitada no ambiente que faz uma curvatura. No momento que tu bota um colchão que vai corrigir a postura, esse galho, que é a coluna dele, vai vir para o lugar, mas vai doer. E isso passa por um processo. Se tu fizer isso aqui com o galho e depois puxar de volta para o outro lado, ele vai deixar lá amarrado, daqui 2, 3 anos ele já está daquela formato. Então, o nosso corpo não é tão diferente. Eu costumo dizer, fazer outra analogia. Se o cara tem a arcada dentária torta, e o cara bota aparelho não dói, claro. Tu tá tirando de um padrão que tem que tá levando para o outro. Aquilo vai ser, ao longo do prazo, vai ser bom para ele. Só que ele tem que saber que ele vai passar por um processo adaptativo. Por isso que eu tenho que falar para ele. Por isso que o colchão tem um processo de adaptação. Porque ele está arrastando a perna. Ele caminha. Claro, é que daí esse caso... Eu acho que deve ter dentro do osso, não sei, uma infecção e não sei o quê. Pode. Daí ele foi fazer, eu acho, os raios-x essa semana. Eu quero esperar ele a semana que vem. Vou conversar. Tu tem mesmo, está inchado lá dentro? Porque pode inchar o ferro dentro do osso. Não é que o ferro vai inchar, o ferro não vai fazer nada, mas o corpo pode não aceitar. O corpo estranhar e rejeitar. Isso acontece, tá? Não sei, mas daí é uma coisa que tem que avaliar bem o caso dele. Tem que ver quanto tempo ele fez a cirurgia. Tem que ver quanto tempo ele fez a cirurgia, como é que foi esse processo, como é que estão as estruturas ao redor. Claro, junto com o colchão, tem que avaliar outros aspectos aí que pode não estar bem também, tá? Então, isso, claro, daí isso entra mais uma avaliação nossa, para ver como é que está tudo esse ano, para ver se realmente é só o colchão, ou ele pode ter outras coisas que estão interferindo em cima porque ele está sentindo dor. Tá? Então, é que as pessoas também têm uma sensação que botei a prótese, eu não sinto mais dor nenhuma na vida, né? Que é uma coisa que é rara. Mas agora...
Pode acontecer que ele vai ter que tirar isso daí. Pode. Se o corpo rejeitar, vai ter que tirar. Vai ter que tirar, né? Então, tem pessoas, eu tive um caso de um paciente que botou uma prótese de joelho e o primeiro ficou excelente. E aí no outro ele não tinha, ele tinha uma dorzinha muito leve. E o médico disse, vamos botar no outro. Ferrou com ele. Ele toma medicações fortes todo dia. Só porque ele quis uma dorzinha leve que ele tinha no outro, o médico convenceu, vamos botar já no outro também. E o outro rejeitou. E aí vai fazer o quê? Como é que tu vai? Tu vai tirar uma prótese lá e vai botar outra? Não tiro. Eles, o que eles fazem? Analgésico. Toma analgésico para aguentar. Aí faz o quê? Eu sempre digo, cirurgia também é a última coisa que se deve pensar. Tu tem que tentar fazer tudo. Tudo falhou, aí tu diz assim, bom, agora eu estou indo com segurança fazer o mais invasivo, porque tudo o resto falhou. Então agora não tem garantia nenhuma que vai sair dali e vende. O médico chega e te opera e diz assim, tu vai ficar 100%, eu garanto. É que nem fazer infiltração. Médico, qual é o conservador do médico antes de operar a coluna? Vamos para o bloco cirúrgico, vamos fazer infiltração na coluna. Sabe o que ele fala para o cliente quando ele vai fazer infiltração na coluna? O cara diz, eu vou ficar bom. Ele diz, olha, pode ser que tu fique bom um dia, uma semana, 3 meses, 1 ano, 2 por 1 semana. É uma tentativa. Eduardo, fala para nós um pouquinho a respeito da cervical, né? A importância do uso do travesseiro. Sim. Vai ter esses lá. É que eu primeiro queria fazer vocês entenderem um pouco o funcionamento. Sim. Como é que gera a lesão? Que a lesão não vem, ela diz, hoje eu acordei, eu vou gerar uma hérnia de disco. Não é assim que acontece, tá? São desequilíbrios ao longo da nossa vida que vai sobrecarregando. Todo mundo vai ter desgaste na coluna, tá? Se hoje tu submeter pessoas de 50, 55 anos a 60 anos a uma ressonância nuclear magnética, vai se achar alguma coisinha. O disquinho com um pouco menos de hidratação que ele deveria ter, um pouquinho de perda de altura, porque isso é o normal do processo de envelhecimento. A gente nasce, em torno de 22, 23 anos, a gente tem a formação completa da nossa parte óssea, ligamentar, muscular. A partir dali, gente, só isso aqui. Tá? Agora, se tu tá equilibrado, se tu cuida com a forma que tu dorme, se tu cuida com as posturas, se tu faz atividade física e reforça a musculatura, se tu vai num quiropraxista e mantém o teu corpo equilibrado na parte articular, tu vai ter isso de forma natural. Agora, se tu é sedentário, não tem colchão bom, não tem travesseiro bom, não cuida com a postura, não faz nada para prevenir, em vez de ser assim, tu começa a fazer isso aqui. E aí começam as lesões vir mais cedo e piores. Tá? Então, isso é importante você saber. Mas a coluna em si tem cura sem cirurgia, sem nada? 90% dos problemas de coluna de âmbito de degeneração, hérnia de disco, o tratamento conservador resolve. 10% somente, tá? Não sou eu que estou dizendo isso, tá? Se vocês entrarem nas diretrizes da ortopedia e traumatologia e da dos neurocirurgiões, eles escreveram que 10% somente dos casos são cirúrgicos. E eu posso garantir para vocês que eu opero 60%, 70%. Uma hora dessa deve ter visitado. Entendeu? Daqueles que eles operam, eles dizem assim, que não pode fazer isso, não pode fazer mas é isso que eu quero dizer. Mas tem gente que tem a falsa ilusão. Não, vou operar a coluna porque ele acha que vai voltar a ter a vida natural como tinha antes. Não é assim. Não, o cara inválido para o resto da vida. Não é assim. Entendeu? Mas eu posso garantir para vocês, tá, que eu já atendi algum paciente nessa vida, tá? Já atendi paciente chegando no consultório de cadeira de roda, tá? Muda a vida das pessoas. E aí os ortopedistas dizem assim, não, a quiropraxia é invasiva, porque ele manipula a articulação, ele ajusta. Eu convido vocês a ver um vídeo de uma manipulação articular e um vídeo de uma cirurgia para ver quem que é mais invasivo. O cara cortando o cara, rompendo um monte de tecido com furadeira, parafuso na coluna do cara, e a quiropraxia que é mais invasiva. Entendeu? Fazer um reforço muscular é mais invasivo que fazer um processo cirúrgico. Vou dizer assim, tem casos, eu já não tenho caso para cirurgia, que estava dentro dessa classificação dos 10%. Uma pessoa com uma alteração neurológica muito grande, que já não tinha força nem de levantar o pé pelo comprometimento maior de disco, e já com incontinência urinária, falta de sensibilidade e dor 24 horas. E que mesmo assim a pessoa tentou, só que
Sempre a gente conversa, pessoal, é uma tentativa, mas no teu caso, de tudo que está se apresentando, provavelmente vai ter que operar. Tem que operar. Mas isso, 10% dos casos que aparecem. E o restante? Eles operam muita coisa desnecessária. Então é isso porque é importante vocês entenderem. Eduardo, ó, desculpa, só uma perguntinha rápida. Tu sabe mais ou menos o valor hoje para uma cirurgia na coluna? Uma cirurgia é que, aí é outro âmbito assim que os outros são sacana, tá? Hoje eu já vou deixar uma informação para vocês, tá? Prótese, vamos lá, para prótese. Prótese de quadril, joelho, ombro importada, tá? Durabilidade é muito maior. Tá? E isso aguenta mais porque são articulações de grande movimento. O movimento que a gente tem entre as vértebras são micromovimentos, são movimentos pequenos, tá? Aí tu diz assim, não, mas como é que eu faço toda essa flexão, toda essa extensão? O movimento é amplo, mas não é uma vértebra só que faz esse movimento. É a soma de cada uma que vai movimentando e gera esse movimento completo. Ah, eu faço a rotação. Não, mas o movimento de rotação da cabeça não é amplo? É, mas cada vértebrazinha cervical movimenta um pouco e a soma do movimento de cada uma é que gera o movimento completo. Tá? Então, cirurgias de coluna pode usar materiais nacionais que ele aguenta super tranquilo, tá? A vida útil é boa. Já a prótese, só que é aí que o ortopedista faz, tá? Ele bota a importada para cobrar a diferença. Tá? Porque a nacional o plano cobre. E a importada o plano não cobre. Aí ele já ganha no material também, tá? Mas hoje, assim, uma cirurgia de coluna, geralmente, uma diferença pelo plano de saúde aí, pode botar uns 4, 5 mil reais de diferença. Uma cirurgia. Mas, um exemplo na lombar. Mas depende quantos segmentos ele vai ter que fixar. Tá? Depende se tu tem uma hernia de disco, que é uma fixação entre uma vértebra e outra, tá? Eles botam parafuso aqui. Eles fixam aqui, ó, aqui tem uma hernia de disco, eles botam uma haste aqui que prende essa com ela. Mas as outras também não precisa. Agora, se não tem mais comprometimento, ele vai fazendo mais artrodese. E aí isso vai mudando às vezes um pouco. Mas é uma média de 4, 5 mil reais a diferença com o plano. Não, mas assim, for pagar particular é em torno não. dos 30 mil, 35 mil. Não vai tudo isso. Não vai tudo isso. Mas tu vai beirar lá os teus 17, 20 mil reais lá. Porque daí tu tem aí. É porque daí o que acontece, tá? Aí o que acontece? Porque daí tudo também é particular, né? Aí tem o quarto, tem o hospital, bloco cirúrgico, anestesista, cirurgião, material, tem tudo isso. E uma vez parafusado numa vértebra na outra, não tem. Aí que tá. Quando faz uma artrodese, nós estamos falando até agora de biomecânica de movimento. Como é que as articulações funcionam uma com a outra? Elas têm que estar alinhadas e com boa mobilidade. Aí tu pensa que eu vou lá e fusiono duas vértebras e tiro o movimento daquelas. O que vai acontecer com as outras? Vão ter que trabalhar mais. O que vai acontecer? Passar 1, 2 anos de história uma hernia para cima. E disco por sobrecarga, por excesso de uso na outra, porque as outras duas que deveriam estar ajudando nessa biomecânica já não estão mais. Vai lesionando as outras. Aí vai lesionando as outras. E aí o cara vai dizer assim, fez uma cirurgia lá de coluna, passou 5 anos, fez outra, vai indo, daqui a pouco o cara tá cheio de ferro na coluna. É assim que acontece. Por isso que eu disse, cura. Cura, né? Se tivesse curado, não ia acontecer as outras, né? Não ia trazer consequência das outras. Então, a nossa coluna funciona como uma engrenagem de uma máquina. Ela tem que estar equilibrada e tem que estar funcionando bem. Se ela está funcionando bem e alinhada, ela não sobrecarrega. E com isso a gente vai poupando tudo o que tem ao redor ali. Tá? Se nós entrar a falar de tecido neurológico aí, o que causa aí vai bastante. Tá? Entendido aí? É bom que aí o amedronta o cliente de compra. Cara, tudo é que nisso, tudo é tática de venda. Entendeu? Às vezes eles não veem para você porque até que ponto é possível reverter. Depende do comprometimento que ele tiver. Assim, quanto que teve de agressão ao tecido e quanto irritou esse tecido, tá? Mas é difícil de passar um número disso, né? Eu tenho que avaliar caso a caso. Né? Avalia o que a gente quer dizer com os 90% e os 10%, tá? É um número mais ou menos percentual que não precisa. O que vai me determinar se ele vai para a cirurgia, claro, é a minha avaliação clínica. É isso que vai me determinar se ele está dentro dos 10% ou ele está dentro dos 90%. Depende do grau da lesão. Depende do grau da lesão, porque se eu for pegar uma lesão lá, eu quando faço a avaliação, eu consigo mensurar o grau que isso está comprometido. E aí saber se ele está dentro dos 90%, se ele está dentro dos 90%, eu não preciso operar, eu vou reverter. Se na minha avaliação eu chegar à conclusão
que o grau dele não é de comprometimento, que vai para aqueles casos 10%, a gente reverte, ele fica dentro do 90%. Na Mas- avaliação, tu já consegue Na definir avaliação, se tu sim. consegue Claro que é. reverter. Na avaliação a gente consegue ver isso. É isso tudo também é relativo com o tratamento. Vai fazer o tratamento no paciente, mas se ele não cuidar para frente, vai voltar a ter, ou ele vai entrar nos 10% da... É que nem eu falei, por que toda avaliação eu peço como é que é o sono dele, como é que é o colchão dele? Porque é importante. Mesmo no tratamento dele. Ele deitar num colchão bom, Sim. ele tem um travesseiro, ele tem um bom sono, ele tem uma boa alimentação, ele tem uma boa hidratação, ele tem cuidados posturais. Ali, cara, o sono é uma das posturas. Sim. O sono é uma das posturas. Assim, Aí tem a postura, como é que ele vai erguer um peso, como é que ele vai ficar no celular, Sim. como é que ele vai trabalhar na frente do computador, como é que ele vai sentar no cadeira. Isso são outras posturas. Dentro das posturas, a postura de dormir é um item. Tem outros itens que também ele tem que cuidar do dia. Tudo, tem tudo isso. É assim, você tem que lembrar assim, o produto de vocês é essencial. É essencial. Não, é porque que nem eu falei para vocês. Uma pessoa com 60 anos, ela passou 20 dormindo. Vocês já pensaram nisso? A pessoa com 60 anos de idade, ela passou 20 anos dormindo. E aí, como é que se ficou 20 anos dormindo, o que tu tá dormindo em cima não é essencial? É que nem pensar assim, ó, eu respeito quem gosta de carro antigo, tá? Acho bem legal, o cara gosta. Mas, não, eu respeito, eu não faço isso. Eu respeito, mas não faço isso. Porque é que nem eu dizer assim, ó, pô, o cara gosta, pô, uma Fusquinha assim, cara, é muito melhor andar de Mercedes, meu. É muito melhor andar de Mercedes. Aí é que nem o cara dizer assim, pô, deita no colchão da filha do sono. Não, eu quero dançar, deitar num colchão de palha, que nem era antigamente. Pelo amor de Deus, é muita diferença. Mas eu respeito, porque é um hobby. Então, Entendeu? tem Mas- melhores andar de Mercedes. Vou te contar uma história de Luiz rapidinho. Mas aqui, ó, aqui não é. Aqui é porque ele achou um negócio bom. Eu sei o que ele me contou do negócio. Foi na casa do o cara fazendeiro, milionário. Mas assim, ó, A gente nem a única coisa boa que ele tinha, assim, ele comprou uma caminhoneta zero novinha. Aí estou mostrando o colchão para ele, conversando, ele, não, porque eu sou de... Não quero ar-condicionado, você é frescura, me queria na campanha, dormia com a janela aberta, colchão ia fazer tudo isso, né? Tudo que tu mostrava para ele, ele desconstruía. E aí... Quantos anos ele tem? Beirando uns 60 anos, mais ou menos. E aí, o seguinte, mas eu peguei ele. Aí, conversando adiante, a minha avó morava no interior, e é onde a localidade dele é uns 40 quilômetros a mais estrada de chão. Lugar, assim, tosco mesmo, né? E aí, não, eu sou do tempo antigo, que não sei o que, ele disse assim, ele não precisa ser, eu digo, não, o senhor não é do tempo antigo. O senhor se criou. Se o senhor fosse do tempo antigo, você não tinha que andar nessa caminhonete. Você tinha que andar de carro de boi. Eu me criei lá pro lado da sua localidade e eu me lembro dos carros de boi vindo. Tinha 15, 20 bois, os caras traziam tudo no carro de boi, né? O senhor ia ter que andar de carro de boi. Por que o senhor quis uma caminhonete dessa aí? Zero, com tudo que é modernidade e conforto. Porque é muito melhor do que há 30 anos atrás ele deu uma risada, disse, pá, me ganhou. Que nem dizer pra ele, anda de pé no chão. Mas a... Anda de pé no chão, né? É melhor andar de pé no chão na geada, que nem os caras andavam na geada de pé no chão. Eles dizem, agora é bom, né? Andar de bota, não sente tanto, né? O ar-condicionado não é uma frescura, mas é muito melhor dormir com a janela aberta do que o ar. Claro, é que daí tu vai ter algumas coisas. Eu vai ter. Eu não lembro que ela... Mas aí tem gente que tem problemas de rinite, alguma coisa, que às vezes o ar-condicionado traz consequências. Agora, duvido que naquele calorão é bom deitar que o quarto vai pegando fogo. Não, mas aí Tu gira pro lado, já olha, mas vai abrir, não tem um ventinho, não vai ter um ventinho, só tem que mosquito, só vem um barulhinho. Aí tu liga lá, ó. Vai embora. Tá, eu trouxe aqui para vocês verem aqui também, tá? Um pouquinho das evoluções das degenerações, tá? Então, ó, tem lá o normal,
tá? Aqui a estrutura está super tranquila. Vocês podem ver a altura do disco. Vocês familiarizaram bem o que é o disco, né? Sim. Daqui a pouco eu tô falando disco. Que disco? Esse cara Mais ou menos. disco é isso aqui, tá? Mais ou menos. Daqui a pouco os caras estão botando disco de vinil aí para tocar, né? Que é melhor que hoje todas as tecnologias para pegar as músicas pela internet, né? Ah, eu gosto disso. Então ali dá para ver, ó, o normal. E aí o que acontece? No normal, a gente começa a ter disfunção também, desalinhamento. Esse desalinhamento começa a pressionar o disco, começa a pressionar a articulação, e aquele disco já começa a ser mais pressionado na fase 1. Tá? E aí vocês podem ver lá na fase 3, ó, aquele vermelhinho lá, ó, é a hérnia de disco indo para dentro do canal, indo pegar aquele lá que está saindo do nervo. Tá? Cadê o nervo? O nervo é que está ligado à medula. Tá? Aí muita gente pergunta assim, mas eu tenho o nervo ciático só de um lado? O nervo ciático tem dos dois, tá? É que dependendo de onde pega a hérnia de disco, se ela sai para o lado direito ou esquerdo, ela vai pegar a raiz nervosa da saída do lado direito ou do lado esquerdo. Se ela pegar a raiz do lado direito, ela vai gerar irritação e daí vai levar a dor para o nervo ciático do lado direito. Direito ou direito esquerdo? Hã? Você está pegando A raiz do lado direito vai para a perna direita. Se está pegando a raiz do lado esquerdo, vai para a perna esquerda. Você tem que pensar que o nosso sistema neurológico é que nem um cabeamento elétrico. Tá? Nosso sistema neurológico ele é elétrico e vem todas as informações do cérebro, desce pela medula e vai saindo por nervo para todo o corpo. Aí não tem importância nenhuma a coluna, né? Tem importância pra caramba. Toda a nossa informação e maiores estímulos que a gente tem passa pela nossa coluna. Então, assim, toda a informação que para eu mexer a perna aqui, quem é que deu esse comando? O cérebro. O cérebro deu esse comando, mandou a informação pela medula, chegou lá na medula, na lombar, na raiz de L4, que vai mandar a informação lá para o músculo quadríceps para esticar a perna. Isso, eu estou falando do trajeto. Isso vocês nem percebem, você fez isso é tudo automático. Aí a coluna está desequilibrada. Vocês acham que o impulso neurológico chega da mesma forma que se ela tivesse equilibrada, tivesse alinhada, tivesse confortável? Entendeu? Não chega da mesma forma, tá? Então, muitas pessoas também confundem, tá? Nervo ciático. A pessoa sente dor na lombar aqui, tô com meu ciático atacado. Não, ciático não é isso, tá? Ciático, a dor tem que descer pela perna, tá? Ela tem que descer pela nádega, tem que descer pela posterior, ir lá para a panturrilha, aí até lá embaixo. Isso é uma dor clássica. A inflamação ciática existe mesmo não tendo hérnia? Ou não? Muito difícil. Muito difícil inflamação Muito ciática difícil. sem hérnia? Muito difícil, tá? A maior parte dos problemas de nervo ciático estão relacionados ao processo degenerativo na coluna lombar. Direto na coluna lombar, tá? É que tem as fases da hérnia também, tá? A hérnia de disco, a gente tem... por isso que eu digo, se eu entrar numa parte de técnica de disco, dá uma palestra a tarde inteira, tá? É a protusão, difusão. Isso, aí tem abalamento discal difuso, tem protusão discal, tem hérnia de disco contida, hérnia de disco extrusa, hérnia de disco sequestrada, aí nós vamos com a gama aí que nós vamos trabalhar Olha bastante. só, uma pergunta simples, então. O cidadão está com o nervo ciático pinçado, tá? E tá... Ele tem degeneração lombar. Não, perfeito. Aí ele decide que a indicação da pessoa que está perto dele não funciona. Porque eu já fui em tudo que é lugar, não vai ser a tua indicação que vai ajudar. Quem vai me ajudar mesmo não é o médico. O médico diz o seguinte, eu vou entrar, tu entra de manhã, de tarde, tu vai embora e vida que segue normal. Eu vou entrar e vou fazer uma cirurgia. Me diz uma coisa, Eduardo, tu vai, nesse caso, né, talvez, é possível que num tratamento ele consiga voltar a essa hérnia nunca mais tem solução? Ela sumir, quer dizer, na hérnia o disco reabsorver, tem bastante estudos que comprovam que tu equilibrando a coluna e melhorando, tem estudos que mostram que o próprio disco consegue reabsorver, dependendo do tamanho da hérnia. Tá, e cortando, você deixaria, tirando a hérnia, tu resolve o problema ou teoricamente tu deixa uma porta aberta para um novo? É que o que acontece aqui, tá? O que o médico faz? Ele vem aqui e retira o disco. E bota o espaçador no meio. Ele não Você vai... tá falando comigo ou tá falando com o médico?
Não, Eduardo, ele tá, nesse cara, é um caso real, tá? É um caso real. É um primo meu que vai fazer isso e a minha indicação não sei. Sim, ele vai operar. Ele vai operar. Mas eu acabei de explicar. Mas daí não sei qual é o método que o médico vai usar. Não, mas ele vai botar pino? Não, só vai cortar ela. Tá, beleza. 6 meses, 1 ano ele tá com ela, irmão. Porque o que acontece? Tu tem a hérnia lá em cima, tá? Tem a hérnia lá em cima. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma distectomia, tá? É uma proteininha da ponta, assim, vermelho. Ali, ó, ele vai fazer ali, tá? Ele vai fazer uma distectomia ali. Ele vai tirar aquela herniação que tá ali. Aquilo ali, tu abriu a ferida. Tá? É isso que ele faz. Ele abre, ele tira aquilo que fez a protusão. Abriu, tirou aquilo. O disco fica exposto, tá? Lá dentro, eu vou ter uma outra imagem ali que vai mostrar, tá? E aí eu consigo explicar isso depois isso aí melhor em cima da ilustração. Ele abriu. Tu tem um período de cicatrização. Eu vi vários casos de fazer isso. Em 6 meses, estava voltando para a cirurgia. Retirada total do disco, botando o espaçador e botando parafuso. É mais ou menos que nem o cara trocar o pivô, não trocar o pivô e depois dar um problema no amortecedor. Isso aí até um cara de fora já consegue constatar, porque ele vai tirar a parte, só que o problema não está específico na hérnia, está num desalinhamento que gerou a hérnia. Isso aí. Então, consequentemente, vai voltar o problema. Isso aí. E outra coisa, aí está o grande problema do ortopedista. Será que o ortopedista conversou com ele antes de fazer a cirurgia dos hábitos dele? Não. Entendeu? Será que o ortopedista antes explicou para ele por que ele gerou a hérnia disso? Não. Em relação aos hábitos dele do dia a dia, de postura, de forma que ele dorme, como é que ele ergue peso. Aí tu vai e opera um cara desse e tu não muda nada a cabeça dele, ele tem uma chance enorme de 6 meses, 1 ano estourar de novo. 4 anos mais novo. Médicos estão 4 anos mais novo. eles estão ligados em passar Eu vou dizer- para vender remédio, para ganhar porcentagem, tudo. Com certeza. Claro. É todo um jogo. Ele passa lá na farmácia e até um governo. Que assim, ó, eu vou dizer assim, ó, eu falo isso, sabe, não são todos, tá? A gente fala de uma maneira assim, mas não são todos. Hoje nós temos 2, 3 médicos ortopedistas em Caxias aqui, que eles são mais conservadores, tá? Eles não são tanto. Tem uns que são açougueiro e tem uns que são mais conservadores, fazem o último caso. É um problema da nossa região aqui, tá? Nossos ortopedistas da nossa região aqui da Serra, aqui, são açougueiro, tá? Agora, tu conversa com muitos ortopedistas de Porto Alegre, os caras não gostam dos ortopedistas de Caxias, tá? Porque lá em Porto Alegre são um pouquinho mais conservadores. E aí vai mudando muito, também tem uma geração um pouco mais antiga, essa geração mais nova já vem com outro pensamento. Eu até estava conversando com uma paciente esses dias aí, que ela é uma da coordenação daqui da UX, ela é fisioterapeuta, e a UX agora está renovando muito os professores da medicina, tá? Tá entrando mais médicos agora mais novos, São mais conservadores. não é só nesse âmbito também. Eles estão começando a fazer uma integralização da medicina com as outras áreas. Porque o médico tem um pouquinho de rei na barriga, tá? Que ele sabe tudo, os outros não sabem nada. E ela mesma me falou que eles vão tomar um choque de realidade do conhecimento das outras áreas, que eles vão tomar um susto bem grande, tá? De um nível de conhecimento das outras áreas e de abordagem que faz para muita coisa, que eles estão usando muita coisa. É que eles, tudo que o médico faz, hoje a tecnologia está melhorando bastante, mas tudo como fazer a cirurgia menos invasiva. Eles não estão mudando o método é fazer cirurgia. É como fazer isso de uma forma menos invasiva. É que nem esse teu negócio aí, se você indicasse o colchão para o cara que vai lá, é muito melhor do que você indicar ele ir no médico cortar. Claro. Porque quer ver uma coisa, eu tenho um amigo meu lá, que ele trabalha nesse mesmo teu negócio aí, que ele diz assim, ó, 1% dos... Eu tenho lesão na coluna? Na coluna, que pode ser operado. O resto não precisa ser operado. Ele está sendo Exagerado. exagerado, porque não É. Porque também a gente também tem que ser realista, tá? A gente também não é milagroso. Eu estou falando aqui, eu já estou vendendo uma noção que eu sou aqui
Deus Não, na não. terra aqui. Não, é bem isso. Não, né? tá aparecendo, tá sendo bem Eu gosto de, a gente sempre contrário, eu gosto de manter a ética, tá? Então, eu podia dizer assim, nem pensar fazer cirurgia não parece nada. Não, tem casos que tem que fazer, tá? Tem casos que realmente é um comprometimento muito grande e tem que fazer. Agora, é feito muita cirurgia desnecessária. Eduardo, e quanto a... Não sei se existe um órgão oficial da medicina, assim. Como que esse órgão oficial enxerga a quiropraxia hoje no Brasil? É tido como uma coisa alternativa? Uma coisa alternativa. Não é consagrado, não é algo consagrado, assim? É que assim, ó, a quiropraxia, tá? A quiropraxia é um curso superior, tá? É 5 anos, é uma graduação. Tá? Ela é um curso superior, ela é super difundida, tá? Nos Estados Unidos ela é difundidíssima, né? Na Europa ela é difundida. Tá? Nos Estados Unidos, vários médicos mandam os pacientes fazer quiropraxia, tá? Ela é ainda no Brasil, mesmo já estando aqui há uns 20 anos, tá? Que a primeira turma formada de quiropraxista pela Fevale Novo Hamburgo foi em 2002. Então, a primeira turma formada em 2002, vamos pensar assim, de gente no mercado, 20 anos, tá? Eu já foi lá naquela... Conheci o Fábio, né? O Fábio, no meu colega, o Fábio é da primeira turma de quiropraxia, tá? Ele se formou e deu aula na Fevale, inclusive deu aula para mim. Então, vamos ser 20 anos, uma coisa nova no Brasil. 20 anos é nova, vem pegar medicina aí quantos anos tá, fisioterapia. Só que qual é o grande problema? A quiropraxia é um curso superior. Hoje, para tu abrir um curso superior, tu tem que ter a regulamentação do MEC, o MEC vai lá e vê se a grade curricular condiz com o curso a nível superior. Tá? Então, para ter as faculdades, é porque ela é reconhecida pelo Ministério do Trabalho, mas qualquer profissão que chegue no país, ela tem que passar pela regulamentação do governo federal, passar pela Câmara, pelos deputados, pelo senador lá e ser aprovado. Qual é o grande problema hoje? A fisioterapia está muito saturada, tem muito profissional. E a fisioterapia viu um campo da quiropraxia como uma forma alternativa de, opa, aqui é um respiro. Para eu fazer uma coisa diferente aqui, eu trazer paciente aqui, porque eu estou disputando com os outros como fisioterapeuta. Igual o dentista que faz o toque. Entendeu? E aí, o que acontece com isso? O órgão da fisioterapia, eles são muito fisioterapeutas hoje. Cara, eu teria que ter os dados atualizados hoje, mas vamos pensar no Brasil inteiro, formado 3 mil quiropraxistas. O Brasil é muito pouco, tá? Sim. 3 mil. Vamos pegar a fisioterapia, sei lá. 30 mil. Mais. Muito mais. Mais de 500 mil. Tá? Fisioterapeuta espalhado pelo Brasil. Só que eles pagam todo ano a anuidade deles. Então, o que faz? O prefeito vai lá e paga os deputados para trancar ali o projeto de implementação da quiropraxia. Eles pedem vista e não vai para frente. Entendeu? Aí a quiropraxia não consegue ser regulamentada pelo governo. É uma alternativa hoje, considerada. Não é uma profissão normal no país, como a fisioterapia, como a educação física, como a farmácia, como a odontologia, como a medicina, é um curso superior. Só que nós temos a nossa filosofia, nós temos a nossa forma de ver as coisas e tem a nossa graduação, que nem assim, nós temos cadeiras até um certo nível, que nem a medicina. Eles pagam anuidade. Que nem a fisioterapia, a gente paga para a Associação Brasileira de Quiropraxia, que é só uma associação, não é um órgão que, na verdade, tu não é nem obrigado a pagar. Por isso. Entendeu? Tu paga para dar dinheiro para eles lá brigar pela tua causa. Mas tu não é obrigado. É diferente quando tu torna um órgão, daí tu é obrigado a pagar anualmente, né? Que nem o CREFITO, o FITO, tudo isso, aí é obrigado. Aí tu pagar anualmente para tu manter o teu registro. Sim. Então isso é um grande problema. Porque aí, como nós não temos um órgão também fiscalizador, aí o fisioterapeuta bota ali a placa de fisioterapeuta e quiropraxista. Tem massagista que bota que é quiropraxista. Mas tu não tem como. E aí tem uma coisa boa e a coisa ruim. Qual é a coisa boa? E quando o cara vai num cara desse, tipo, vem nós, vê a diferença e diz, pô, é totalmente diferente. Mas tem a coisa ruim. O cara queima a imagem. Sim. Queima a imagem. E daí o cara tem aquele cara que realmente ele vai ver mesmo se é aquele profissional que ele foi ruim e vai no outro e vê a diferença, ou ele pode não ir mais assim, me falar dessa quiropraxia aqui, e ele foi num cara ruim.
Como tem o vendedor bom, o vendedor ruim, como tem o arquiteto bom. Colchão, a mesma coisa. Eu falo, né? Ele está olhando pro relógio e eu falo. Né? Então, e como tem o colchão bom, o colchão ruim. Entendeu? E daqui a pouco o cara diz assim, eu vou ter um concorrente de vocês, que o cara diz, tem massageador, tem feminino, não sei o quê. E é ruim o produto. E aí vocês vão oferecer um fisussor. Não, eu já vi isso aí, já me enganaram, não sei o quê, já comprei um colchão desse, não sei o quê, igual a esse. É tudo igual. É tudo igual. Entendeu? Isso é o grande problema. É isso aí. É isso aí. O colchão duro. Bota tudo no mesmo cesto. E por isso que é importante ter a credibilidade. Então, ó, e aí vai indo, gente. Aí vai para a parte da área disso, e depois chega aqui, ó, na fusão total do corpo vertebral aqui, ó, de uma artrose. Nossa, aquele disco ele parece um... Aí, ó, vocês estão vendo isso aqui? É. Eu melhorei um cara assim. Que nem assim, ó, mas quando eu comecei o tratamento, se eu pedisse assim, eu ia dizer, não melhora. Por isso que a gente também não pode subjugar tudo que a gente vê em imagem. A imagem, quando a gente pega um exame do paciente, a imagem é uma ferramenta de avaliação. A ferramenta maior de avaliação é como é que é o quadro clínico do paciente. Como é que responde? Eu já peguei pacientes com processos degenerativos muito grandes e com poucos sintomas. E já peguei pessoas com quase nada de processo degenerativo e com bastante sintoma. Mas ali representa que o cara liga o disco não tinha mais? Ou... Não, ali já tem uma fusão, tá? Ele já tem um disco muito rudimentar. Aí já tá osso no osso. Já tá osso Aí no você osso. recuperou como o cara, mais ou menos? Ali, Que na clínica ali a gente tem fazendo manipulação, equilíbrio, né? Ah. Porque mesmo naquilo ali ele pode ter desalinhamento, tá? Ele pode Sim. ter disfunção. Sim. Reequilibrando, só que lá na clínica a gente tem marca de tração também, de descompressão para Às ver o espaço. vezes o cara vê uma pessoa com a coluna toda torta, já tá aleijado, né? Tá aleijado, pergunta, dói? Não, já doeu, depois um tempo já tá... Pode. Então, só para vocês entenderem. Tá? O que é a subluxação ali? Tá? Uma verta normal é subluxação. A subluxação é um desalinhamento articular. Lá está bem alinhado e essa verta de cima, comparada à outra, ela gerou um desalinhamento. Quando ela desalinhar, ela vai gerar carga em cima do disco, ela vai gerar carga em cima do nervo, ela vai gerar carga em cima dos ligamentos aqui, vai gerar carga na musculatura que está ao redor, ela vai gerar carga em cápsula articular, e tudo isso são tecidos que podem irritar e gerar dor. Isso tudo vai irritando. Então, é a gente entender por que a gente pode também ter dor e não ter lesão nenhuma. Tá? Às vezes, eu canso de ver que pacientes também chegam no consultório batendo dor no ombro. Mas fui no médico, fiz ressonância do ombro, não sei o quê. Não apareceu nada. Dor no cóccix. No cóccix não tinha nada. Né? Aí, desalinhamento. Aí ele disse, fiz lá, os tendões estão normal, a bursa não está inflamada, não tem tendinite, não tem bursite, não tem artrose. O médico disse que não tem nada. Não tem nada no âmbito dele. Ele só avalia a estrutura. Mas e aí? E o funcionamento do complexo todo do ombro? Como é que está a funcionalidade do movimento da clavícula? Como é que está o movimento da escápula atrás? Como é que está o movimento de torácica? Como é que está o movimento cervical? E tudo isso interfere no movimento do ombro. Isso o médico não avalia. Isso a gente avalia. Né? Então, esse médico deveria dizer, olha, estruturalmente aqui você não tem nada. Ou lhe encaminhar com o quiropraxista para fazer uma avaliação biomecânica. Não manda. Vou fazer uma avaliação biomecânica para ver se tu está com alguma disfunção de movimento articular, se está com uma alteração de ativação muscular na hora do movimento do ombro, para fazer um reequilíbrio de ativação muscular para equilibrar o funcionamento do ombro. Isso deve ser feito. O que ele faz para o cara? Toma um remedinho aqui, e vai fazer academia. A academia vai ajudar um pouco para ele, vai começar a trabalhar um pouco de reforço muscular. Mas se ele estiver desalinhado e com falta de mobilidade, ele não vai conseguir recuperar completamente. Tá? Então, isso tudo é importante vocês entenderem. Aqui, tá? Eu botei para vocês uma imagem aqui, as principais lesões que geram afastamento ao trabalho. Tá lá uma hérnia de disco, tá? A primeira lá. E a hérnia de disco, tá vendo? Esse, quando eu quero dizer de hidratação do disco, tá? Esse de cima aqui tá um pouquinho mais branquinho, tá? Mas você já vê um traço preto no meio do disco, tá? Aqui já é o início de perda de hidratação de disco. Os outros de baixo aqui já estão bem mais pretos. Esse aqui, olha a perda de altura e já a protusão lá para dentro do canal. Aqui já tem a protusão e aqui dentro está vindo a tua medula. Então aqui, essa aqui começa já a pressionar, às vezes se ela é mais central vai pressionar a medula
E aí a dor pode ir para as duas pernas, tá? Quando ela pressiona, quando a hérnia de disco sai central ao canal, que pega a medula, a dor pode ser bilateral nas pernas. Quando ela sai para o lado esquerdo ou sai para o lado direito, se for para o lado esquerdo vai para a perna esquerda, se for para o lado direito vai para a perna direita, tá? E uma outra pergunta só bem curiosa. E o abaulamento? É que o abaulamento discal difuso, ela pode apresentar aqui, mas aí tem um outro corte também que faz na ressonância que a gente vê se ela formou a hérnia ou ela só abaulou de uma forma Tipo que completa. nem um balão. Que Isso. Tu pressiona e ele vai lá, mas ele pode voltar. A né? hérnia de disco é quando ela forma uma ponta, tá? O abaulamento discal é quando tu gera uma pressão no disco e ele alarga de forma completa, tá? Que ele aumenta a circunferência dele. Aí é um abaulamento Então, só discal. que eu pergunto, o abaulamento ele pode voltar. Não, isso volta muito mais fácil, tá? Sim, sim. A hérnia que é um pouquinho, dependendo do tamanho, a reabsorção dela que é um pouquinho mais complicada, tá? E ali, ó, nervo ciático, tá? Vai descendo pela perna inteira aqui. Mas esse nervo aqui, o ciático, é formado pelas raízes e sai aqui da lombar, L4, L5. tá? Então, a gente pode, que quando algum cliente colocar que tem problema no ciático, a gente pode ser convicto que é um problema na coluna. Na coluna lombar. L4, A outra Mas eu não sinto nada na coluna assim, mas está irradiando. Eu pego vários pacientes Tá. que têm problema de nervo ciático Tá. e não reclamam naquele momento da dor lombar. Aí, Sim. daí uma dica boa para vocês. Tá? O cara vai dizer assim, o corpo ele não tem a capacidade de sentir duas dores ao mesmo tempo. Ele fica com a dor mais forte, tá? Ah, é? Se a dor do ciático dele é muito forte, ele não consegue perceber a dor dele lombar. É muito comum no consultório nós começar a atender o paciente que tem somente a dor do ciático, começa a reduzir a dor do ciático, ele começa a perceber, estou sentindo um pouquinho de dor na lombar. Eu digo, tu já estava sentindo essa, só que começou a reduzir a outra, e agora eles começaram a ficar e tu começou a perceber a outra. Começou a diminuir a inflamação do ciático, e como a origem é na lombar, como a origem é aqui na lombar, aí depois, no início, o tratamento começa a aliviar o ciático, e aí começa a acentuar um pouquinho mais na lombar, até sumir depois da dor na lombar, tá? Só uma perguntinha. Ciático é sempre na L4, L5 ou não? Ciático é a raiz, isso aí, L4, L4 para cima, L4, L5, com o sacro ali, tá? L3 já vai começar a pegar o nervo femoral, que é mais na frente da coxa, tá? Que a gente também tem, tá? Tem gente que acha assim, a maior parte das hérnias de disco lombar é L4, L5, mas pode ter L3, pode ter L2. Aí a dor não vai ser no ciático, vai ser na frente da coxa, tá? E dor no ciático é só quem tem na lombar que vai dar ou não? Só quem tem hérnia de disco na lombar. Hérnia de disco na cervical não vai gerar dor no ciático, tá? Porque as raízes nervosas que saem da cervical inervam o nosso braço. Então, cervical inerva parte de pescoço, em cima dos ombros e braço. Hérnia de disco na torácica está mais relacionado com dores que a gente sente no toque. Mas é muito incomum ter hérnia de disco na torácica, por causa do gradil costal, tá? Aonde que gera mais hérnia de disco? Regiões que tem mais movimento. Tá? Então, a nossa torácica, por causa do externo, das costelas que está ali, as nossas vértebras torácicas têm menos movimento que as vértebras lombares e cervicais. Então, por isso, é menor a incidência de hérnia de disco na torácica. É muito maior a incidência de hérnia de disco em cervical e lombar, porque são as regiões da coluna que tem, as vértebras têm mais movimento. Tá? Graças a Deus, nós não temos discos intervertebrais entre C1 e C2. Senão ia ser campeã de hérnia de disco, tá? Mas não temos. O único segmento da coluna que a gente não tem disco é C1 e C2, tá? A gente tem 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 lombares. Tá? Então, só que, claro, as raízes nervosas que saem da L4 e L5 formam o nervo ciático junto com as raízes sacrais, tá? Que é as raízes que saem aqui da região do sacro ali, tá? Então, forma aqui e vem. E aí o nervo ciático vem e se divide em tibial e fibular, tá? Então, por isso que a dor vai até o final. Tá? Às vezes a pessoa diz que vai dar um passo e aí sente um choque atrás da perna, tá? Aí essa pessoa vai ter mais rigidez de manhã cedo para levantar, ela vai comentar que ficar mais tempo sentado incomoda e sente um pouquinho mais de pressão na lombar. A outra consequência que pode gerar dor no nervo ciático é a síndrome do piriforme. Síndrome do piriforme é um músculo que tem bem na nádega aqui, tá? Que ele passa em cima do ciático. Só que sabem quem que acontece isso? Maratonistas. De grandes distâncias, tá? Pessoas comuns dificilmente têm síndrome do piriforme. São aquelas pessoas que correm 40 quilômetros, que treinam muito,
Aí contrai muito esse músculo e ele pode contraturar e gerar pressão em cima do ciático. Tá? Mas não são as pessoas comuns, tá? Tem nós que somos sedentários ou fizemos alguma atividade física, Não tem problema. tá? São as pessoas, são os corredores, tá? Os maratonistas. Vai dizendo, né? Tá? Outra coisa bem comum, tá? Afastamento, dores na cervical. Ah, nós falamos muito lombar, eu vou falar um pouquinho de cervical, tá? Então, característica para vocês, só para vocês, clientes que vocês falar. Ah, eu sinto bastante dor na coluna, aqui vai estar com ciático. Coluna, tá? Colchão, super indicado. Ah, ver como é que tá a qualidade do colchão dele que interfere. Tem só dor no ciático, tá? Provavelmente tem problema lombar e ele não sabe que ele está sentindo ciático, mas tem relação. Tá? O cara comentar que muito tempo, às vezes, dirigindo sentado, vai sair, sente muita dor. Coluna. Rigidez de manhã cedo, coluna. Dor para se virar na cama, coluna. Isso está muito relacionado. Cervical agora. Isso aqui é muito mal diagnosticado, dores de cabeça, tá? A maior parte das dores de cabeça estão relacionadas a problemas de coluna cervical e não são enxaquecas. Tá? Você vai em médico, vai em neurologista, é a última coisa que eles relacionam é cervical para dor de cabeça. Aí a maior parte dos dias atuais hoje que acontece é dor de cabeça relacionada à coluna cervical. Tá? A desgaste da coluna cervical, a tensão do dia a dia, estresse. Tá? O estresse hoje do dia a dia gera muita tensão nas musculaturas que a gente tem ao redor da cervical. Só que nós temos aqui bem na base do crânio, ó, a gente tem saindo, como sai os nervinhos que eu mostrei para vocês. Eu mostrei para vocês os nervinhos que saem aqui, ó, da coluna lombar. Lá na cervical sai a mesma coisa. Só que bem na base aqui a gente tem um nervo occipital maior, que é um nervo que sai da coluna cervical e não inerva a calota craniana. Tensão e desequilíbrio na coluna cervical irrita esses nervos e gera dor de cabeça. Básico de uma diferença de uma enxaqueca para uma dor de cabeça relacionada a tensional. A dor de cabeça mais relacionada à coluna é aquela dor assim, aquela dorzinha chata de cabeça, aquela pressão. Geralmente enxaqueca está muito relacionada com aquela dor pulsátil, tá? Parece que tem o coração dentro da cabeça. Isso é mais característico de enxaqueca. E aí a pessoa tem que estar no escuro, falta de ruído. Tá? Então isso é aí pode estar mais num quadro de enxaqueca. E mesmo assim tem que avaliar a cervical, tá? Mas dores de cabeça hoje é super comum, tá? Dor de cabeça, tontura, tá? Muitas tonturas estão relacionadas a problema na coluna cervical. E aí o produto de vocês é essencial. Tá? Como é que é o travesseiro dessa pessoa? Tá? Como é que é a altura? Aí depois vai ter uma imagem que eu vou falar sobre a altura do travesseiro, que tem as imagens ali. Mas o travesseiro é essencial. De usar um travesseiro correto. Se a pessoa diz assim, sempre pergunta a pessoa, como é que tu dorme? Ah, eu durmo de barriga para baixo. Já é a primeira coisa que você diz, olha, barriga para baixo é a pior postura que tem para a tua coluna cervical. Você não deve dormir de barriga para baixo. Ou de lado ou barriga para cima. Só que a altura de travesseiro de lado e barriga para cima são diferentes. Tá? O de lado, tu tem que preencher a largura do ombro. E o de barriga para cima é um travesseiro fino ou sem travesseiro. Tá? Não me dê sem travesseiro para eles, né? Me dê um travesseiro fino, né? Mas daí vem outro negócio, né? O travesseiro. Se o colchão é ruim, é pior ainda o travesseiro. Ah, não, claro, as coisas têm que estar claro, mas claro, tem que explicar para ele, ó. Também não adianta ter um travesseiro bom e um colchão ruim. Né? Prefiro nem vender o travesseiro. Claro, porque daqui a pouco o cara tá lá com o colchão bom, ele afunda, o travesseiro já não fica adequado. Ele nunca consegue achar a posição do travesseiro. Porque o colchão não deixa ele achar. Ele já vai achar que o travesseiro é ruim. Então isso tem que cuidar bastante isso também. dá muito caos. Eu quero um travesseiro porque me dói aqui, tá? Aí a gente já vai direto na fonte. E o teu colchão, como é que é? É isso aí. Tá, quem disse que é bom, eu não sei. Eu nunca dormi lá, né? Isso, então, é isso aí. Mas as duas coisas estão juntas, tá? Mas, claro, é uma coisa que muita gente fala do travesseiro. Tá? Então, o cara que falar para você, eu sinto dor no pescoço, me dá dor de cabeça, tem tontura, às vezes, olha, isso está muito relacionado a problemas na tua coluna cervical. Então, é importante, vamos dar uma olhada como é que está teu colchão, vamos ver como é que está teu travesseiro, porque tu tendo uma noite um colchão bom, um travesseiro adequado, isso pode te auxiliar. Junto, vocês têm que, claro, dizer para eles, só que é importante, claro, você dar uma avaliada na coluna também, ver se tem algum problema, algum desgaste,
uma coisa com um profissional adequado, mas o colchão pode lhe ajudar também nessa qualidade de sono e melhorar um pouquinho isso. É que eu não consigo separar as coisas. As coisas, elas andam junto. Esse é o grande problema, que as pessoas às vezes querem ter a melhora e querem desassociar as coisas. Querem desassociar ao equilíbrio da coluna, com a qualidade do travesseiro, a qualidade do colchão, né? As coisas andam junto. Mas, Eduardo, aí uma massagem já resolve esse problema aí na cabeça? Aí no... Massagem, tá? Quiropraxia não é massagem. Tá? Não é? Não é massagem. Massagem é liberação muscular. O quiropraxista trabalha na parte do âmbito articular. Ajuste. Por que a musculatura tensiona? Porque a coluna está desalinhada. Eu sempre digo assim, ó, a musculatura é ignorante. Ela responde por algum problema de outro lugar. Ela é um fator protetivo. Quando tu está desequilibrado, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui está cheio de musculatura. Aqui ao redor, na coluna. Só que tu pensa lá no meio, que tu tem a vértebra aqui. E a vértebra fez isso. Desalinhou. O que acontece com essa musculatura aqui? E tu faz o quê? Ela é... Com martelo? Não. Com bambu. Não, tem uns que botam bambu. Não, ele viu, é que tá aparecendo uns vídeos agora dos caras com martelo. Assim, ó. É a marreta dele. São ajustes manuais. E um ponteiro. A minha mulher sofre um monte de dor de cabeça por causa disso aqui. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Aí, ó. Resolveu o problema. Olha aí, Dela lá que nós resolvemos. Pede ó. aqui, ó. Pede aqui, ó. Quanto Olha sofreu aí, dor de cabeça? Passou um caminhão em cima de mim. Daí ela diz, ah, me faz uma massagem aqui que vai passar. É que o que acontece? Quando tu faz a massagem, tu pode até dar um alívio momentâneo, porque tu relaxa um pouquinho a musculatura, dá um alívio. Mas pensa que aquilo lá continua desalinhado. Qualquer tecido do nosso corpo, ele tem receptores, tá? A nossa articulação tem receptor, o nosso disco tem receptor, o nosso ligamento tem receptor, o nosso músculo tem receptor. Para que serve o receptor? Para informar alguém, para enfermar quem? Uma CPU, tá? Que é o cérebro. Então, quando tem um desalinhamento articular, ali desalinhamento, tu estira mais o ligamento, tu estira a cápsula articular, tu estira tu gera pressão no disco, tu gera estiramento no músculo, isso vai mandando informação para o teu cérebro, que ali está desequilibrado. O que o teu cérebro faz? Ele manda o músculo contrair com uma forma protetiva, e aí vem a contratura e a tensão. Quando a gente começa a reequilibrar a articulação, a gente alinha ela, começa a tirar os estresses dos tecidos, aí os tecidos começam a relaxar, desinflamar e aliviar a dor. Tem um casal que eu vou te levar lá no psicólogo e vamos levar o colchão pra ele. Vamos, entendeu? Tudo. Tudo, tratamento de quiropraxia, Fernando? Ainda Vendeu até pros paulistas. A mulher não melhora e ainda estamos lá da patroa. Tá? Então, assim, ó, problemas de dor de cabeça, tontura, tá? Torcicolos frequentes, tá muito relacionado à coluna. Muitos problemas, assim, ó, as pessoas confundem, tá? Ah, eu tenho dor no ombro, aí tu pede, acho que é no ombro, né? O ombro para eles às vezes é aqui, tá? Ah, isso está muito relacionado também. Aquela pessoa que falava para você assim, sinto uma sensação de ombro pesado, cansado, não sei o quê, mas que tá tudo tenso aqui, sensação de queimação, coluna, cervical. Tá? Uma pergunta. Duas? Geralmente a gente vai fazer uma visita no casal lá. Eu, pelo menos, particularmente, a grande maioria, os homens sentem mais dor na lombar, geralmente, e as mulheres mais na cervical. Isso é porque os homens, às vezes, têm os serviços mais pesados, Exato. e peso. Sim. Tá? E as mulheres trabalham mais no âmbito administrativo, computador. E aí, às vezes, o seio leva para frente, a minha mulher agora sofreu com dores fortes. Ela é professora, passa muito tempo escrevendo, dava de mamar para o guri, ficava de madrugada assim, ficou toda. É isso aí. Tive que levar no médico, passei até maior vergonha, digo, ver no colchão, a mulher toda. Mas não é passar pela vergonha. Postura, Não é passar vergonha, porque, como eu te disse, o teu colchão vai até um limite. Sim. Tu tem outro limite que tu tem que entrar com outros tratamentos para as outras coisas. Ela não vai falar nada, Luciana é Eu já vi que semana que vem eu vou ter umas 10 avaliações. Eu que não ia mais conversar com ela, né? Tô Vai quebrada. dar umas 10 avaliações semana que vem. Esse Eduardo Olha, uns 15 colchão e uns 15 tratamentos. Olha aí. Não, fechada, assim. Eduardo, tu pode ficar
marcar até amanhã, mas vai ter que ser outro dia daí que nós marcamos. Então vamos rapidinho aqui, tá? Ó, aqui, ó, outros probleminhas aqui, ó. Aqui tá escoliose, tá? A escoliose é um desvio da coluna. Então vocês pensam que se deitar num colchão, se a pessoa tivesse o colchão aqui deitado de lado e fosse macio, o que ia acontecer com essa curvatura? Ia aumentar mais ainda. E um travesseiro meio alto ainda lá. Também tem essa, tá? E Ó, aqui tem o Fernando outro lado, Guia, tá? Aqui tá a hérnia, tá? Ali tá a hérnia. Aqui tá o normal, aqui o disco, então tem o núcleo pulposo, aqui os anéis fibrosos. Tá? Aqui tá a medula e aqui tá saindo o nervo. O que acontece? Começa a gerar pressão no meio do disco e esse núcleo pulposo começa a fazer pressão contra o anel fibroso. Ele vai pressionando lá e vai levando até gerar a hérnia de disco. E aí comprimiu a raiz nervosa. Essa raiz nervosa vai inflamar, vai começar a levar, essa raiz nervosa vai formar o nervo ciático, lá vai gerar dor na perna. Se for na cervical, vai gerar dor pro braço. Então, isso está valendo. Olha lá a hérnia lá para dentro do canal, estrangulando o nervo. Então, isso é o famosa hérnia de disco. Escoliose, tá? Eu trouxe a escoliose de novo aqui, ó. Peguei a imagem da fisiossoma aí, tá? Para ver lá, ó. Tá vendo? Ó, um desvio. Imagina se ela não tem um colchão adequado para manter esse alinhamento da coluna aqui. Imagina se esse colchão aqui é macio e ele afunda. Vai piorar mais ainda. Então, vocês podem dizer, olha, você tem escoliose? Você tem algum desvio de coluna? Já me falaram que eu tenho desvio na coluna. Então, um colchão apropriado para ti é essencial. Porque se tu dormir num colchão ruim, tu pode piorar ainda mais a tua escoliose. E ali eu botei as posturas de dormir, tá? Barriga para baixo, nem pensar. De lado, importantíssima a altura do travesseiro para manter a coluna cervical alinhada. Usar um travesseirinho no meio. Já vem de 2 travesseiros, tá? No travesseiro no meio das... Aí, ó, produzir um travesseiro para usar no meio das... Ou tu começar a produzir aquele que o cara abraça, tá? Daí tem gente que não se adapta, tá? Com o travesseiro no meio das pernas, porque ao girar ele perde o travesseiro. Mas quando ele abraça, aqueles que são compridos e abraça, ele consegue sustentar. Então, isso aí, ó, já vai produzir isso aí, tá? Então, isso aqui é importante para manter o alinhamento do quadril. Daqui a pouco pode ser o problema daquele paciente lá. Daqui a pouco ele também não usa nenhum travesseirinho no meio dos joelhos. Eu vou conversar com ele e vou te botar ele na linha. Se você marcado, vou trocar o colchão dele lá. Aí tem o errado ali, ó, tá vendo? O colchão tá muito, o travesseiro tá muito alto, ó, e aí vai gerando inclinação na cervical. Isso aqui machuca, isso não deixa a cervical descansar durante o sono. Então é super importante esse alinhamento para que a cervical, a coluna esteja em uma posição de relaxamento, para que ela descanse, que ela se recupere durante a noite. Ela tem a hidratação normal dela, tudo ali. Ó, e aqui, barriga para cima, ó. Barriga para cima, duas coisas que é importantíssimo, barriga para cima. Travesseiro baixo e usar um rolinho embaixo dos joelhos para relaxar a lombar, para dormir. Conhece nossos acessórios, né? Tem lá na clínica. É fundamental, ajuda bastante. Ajuda. Só que é assim. E aquela pouca foto gente ali, dorme, né? Rolinho cervical, vocês podem indicar para os pacientes que têm dor na cervical. A meia-lua lombar. Meia-lua lombar para sentar na cadeira, isso é importante. Essa posição aí, pouca gente dorme, mas para descansar é bom, né? É bom porque Meia o que acontece? Bem o disco. Quando tu coloca aqui bota o rolinho embaixo dos joelhos, tu tira um pouquinho daquele alongamento cervical e isso melhora a curvatura da lombar. Né? Aí deixa ela descansar melhor aqui. Aí gera menos sobrecarga ali. Certo, Luizana? E aquela foto que estava ali, aquela foto que estava ali, ela é uma postura boa de ficar? Não? Essa aqui? É. Horrível. Barriga para baixo. Só para fechar com chave de ouro. Não, é que Então. eu botei aqui as posturas que não. Perdão. Certo e errado. Tá. Aqui o certo e esse aqui totalmente errado. Não se deve dormir de barriga para baixo. Show de bola. Certo? Pessoal, primeiramente quero agradecer, Eduardo, tá? A tua presença aqui, parabenizar o Fernando, tá, Fernando, pela parceria que vocês fizeram, né? Na verdade, a parceria do Fernando acabou nos beneficiando também, porque ter um profissional que fala do nosso produto e fico muito feliz de quando a gente desenvolveu o produto, que é feito em camadas, e um profissional que entendeu de fato, porque falando dos médicos a gente também já sabe, né? Eles acham que tem na barriga, né? Eles acham que sabem mais do que todo mundo.
Então, eu fico muito feliz, tá? E que a nossa parceria de quiropraxista com a Fisiosono, com a clínica Quirativa, que perdura por muito tempo, tá? Em todos os sentidos, tá? E eu quero convidar os colegas aí, quando tem um caso que possa estar difícil o cliente se adaptar e tudo mais, que indique a quiropraxista, tá? Indique lá ele para fazer um ajuste, porque muitas vezes o colchão, a gente sabe que esse período de adaptação, se for fazer um ajuste, ele é muito mais rápido, só pelo ajuste. Então, às vezes, o cliente está lá todo torto e daqui a pouco não consegue se adaptar rápido com a quiropraxia, com o ajuste, que eu costumo dizer fazer a geometria, né? Porque o cara está todo desalinhado, o carro está desalinhado, ele vai na geometria, né? Então, a melhor coisa que tem é levar lá para o geometrista, quiropraxista, Eduardo. E nisso você pode ficar bem tranquilo, assim, que eu vou até passar uma orientação para a secretária, se vocês indicar alguém, pede para dizer lá que foi a medicação do vendedor da Fisiosono, tá? Porque daí o que acontece? Eu sei que está essa indicação, aí a gente já vai fazer entender melhor ainda a importância do colchão para auxiliar vocês também, tá? Na venda, tá? Porque eu sempre digo assim, sempre numa parceria é uma via dupla. Que vocês estão me mandando lá, eu tenho que, de uma forma, ajudar vocês também. Porque se vocês estão mandando, porque vocês chegaram, talvez, a um ponto que vocês viram que preciso do auxílio do profissional também, até para fazer o convencimento em relação ao produto, tá? E também, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma pessoa com dor, tá? Que vocês indicar lá, e a gente conseguir, em parceria, resolver, vocês podem ter certeza que ela vai comprar o produto, tá? Porque ela vai ficar satisfeita de eliminar a dor, vai ficar satisfeita que vocês indicaram, assim, e eu vou reforçar isso lá, a importância do colchão, que sempre que vocês estão me mandando lá, porque o colchão dele não está bom. Isso é certo. Você não vai mandar ninguém lá sabendo que o colchão está bom. Você está mandando porque vocês fizeram uma verificação que o colchão não era adequado. O que nós vamos fazer? Nós vamos salientar nessa consulta que o produto que a gente trabalha, que a gente tem a confiança, é a Fisiosono. Que é um produto que a gente tem certeza que está sendo entregue uma coisa boa para o cliente. E isso tudo ajuda bastante, tanto o âmbito de vocês de venda, como de nós lá na clínica. Eu recomendo, né? Eduardo, eu já conheci vários quiropraxistas que não indicam o colchão de ninguém, entendeu? Já tentei querer fazer parcerias quando eu estava em outras empresas e os caras não quiseram fazer parceria. Eu vou te contar um pouquinho disso, tá? Pacientes pedem muito para nós, tá? Indicação de colchão. Eu preciso trocar, o que que indica? Não é todos, tá? Não é todos, assim, mas tem alguns que perguntam. E eu fui fazer um trabalho de conhecer colchão. Por quê? Como é que eu vou mandar um cliente comprar alguma coisa que eu não conheço? E aí eu fui conhecer, fui estudar um pouco como é que é o colchão, como é que é feito, qual é a diferença de uma espuma para outra, qual é a diferença da qualificação de uma espuma, se ela é classificada como A, B, C ou D, como é que é feito, se ela é por eletroextrusão, se ela não é por caixote, por compressão, para saber a diferença de durabilidade. Entendeu? Eu fui estudar para entender por quê. Eu acho que eu, como profissional, sou responsável para quem está me perguntando a hora de eu indicar, que ele fica contente que aquilo atinja os objetivos deles. Porque você imagina eu indicar um produto ruim e o cara chega, pô, cara, indicou um colchão lá. Furado, puta, um negócio ruim. Não... Aí o que acontece? Aí é a minha imagem. Então, por isso eu fui atrás para entender, e aí eu cheguei na Fisiosono, entendi, vi o comprometimento do Rogério aqui em realmente entregar um produto classificação A. Então, por isso que nós da Quirativa só indicamos Fisiosono. Muito bem. Sugiro a vocês que vão e façam um alinhamento lá com o Eduardo, com o Fábio, com o... Que está devendo, né, cara? O programa não vai fazer uma consulta, né? Parabéns, então. Muitíssimo obrigado. Tá? As portas estão abertas aqui para vir aqui conhecer melhor como a gente produz. Eu acho que nunca vi produzir. Eu fui com o Fernando, há 3 anos atrás. Ok. Beleza. Então, mas mesmo assim, está de portas abertas. Muitíssimo obrigado. Para ele marcar o churrasco agora. Tá na hora. Vamos marcar. Tá vendo todo mundo aqui, né? Vamos marcar. Obrigado, meu querido.
Marcos, mais uma palhetinha. Eduardo, podemos mandar para o pessoal as imagens que você utilizou aqui na sua apresentação? Pode, não tem problema. Então tá bom. Porque eu tenho aqui a apresentação dele, então eu caminho para vocês, né? Tem umas imagens bem... Fica bom, né? Fica bom, né? Fica muito legal, muito legal. Contar a história. Isso é fundamental e é muito importante. Saber o que a gente está fazendo na Sei equipe. lá, né? Eu não. Não. Depois aqui, ó, o Rogério tem aqui, tá? Depois eu vou ver se trago para vocês, semana que vem eu deixo uns folders aqui, né? Vou aparecer de alguma coisa aqui. Mas eles têm um contato, se precisar passar para alguém ali, Manda um poderzinho eletrônico, acho que é mais fácil. daí a gente pega, daí encaminha para vocês aqui. Encaminha para vocês, daqui a pouco tem que indicar para algum paciente, ó, vai lá, faz uma avaliação lá com ele. Se vocês quiserem ir também, aí tem todo o contato ali, vocês podem ir. Se não tiver alguma coisa da coluna, sabe, no WhatsApp, manda pelo WhatsApp, né? Nós vamos fazer isso aí. Pode deixar. Tá, é isso aí. Tá, eu vou deixar vocês continuarem com o seu longe, tá? Obrigado. Cuide, pessoal, um abraço. Valeu, valeu.